pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Bom, estamos no ar com mais um Pod.com e o Ocupação 377. Eu vou dizer um poema, assim, que eu acho que tem a ver com esse movimento que vocês fazem, porque eu venho da rua, do teatro de rua, e eu estreiei uma peça chamada A Feira de Maria de Luz Ramalho, direção de Mário Guzmão, negão cachoeirano, que trabalhou com Glauber Rocha, numa praça pública lá em Itabuna, chamada Praça do Caçoar, Praça Camaquã e, mais popularmente, Praça do Caçoar. Aí tinha a Feira de Maria de Luz Ramalho, eu fazia o rapa, olha só. Chegava para quebrar o pau lá e destruir tudo. Mas eu lembro do texto do retratista Lambi Lambi. Metia a cabeça ali naquele pano e dizia: máquina Lambi Lambi que retrata muita gente, sendo feia, velha ou pobre, sai rico, novo e decente, o gordo fica elegante, venta a pragatada da fila, magrelo fica galante no retratista mochila. Tudo em cordel, né? Mas é o seguinte, você que está, né, nos assistindo agora, estou aqui com essa turma, Ricardo Corrêa, eu mesmo, multiartista aqui, canta, toca. É instrumentista de coração, autodidata, compositor e me descobri cantor primeiro do que ser instrumentista. Começou cantando, então? Comecei com minha mãe assim, arriscando, e eu gostava muito de cantar Nelson Gonçalves, minha mãe me apaixonada por Nelson Gonçalves, Maria Bethânia, Angela Maria. Você está falando ainda da época do rádio, né? E eu ficava escutando ela cantando e eu comecei a acompanhar ela, eu vi que eu tinha um ritmo. Aí eu já fui pro instrumento, já sabendo que eu tinha ritmo, né? Aí eu me encontrei com a zabumba, né? Maravilha. Aí virei um zabumbeiro oficial de uma quadrilha junina. Que maravilha. E da quadrilha junina eu comecei a fazer um showzinho com o triozinho da quadrilha junina. Aí quando eu comecei a escrever pra quadrilha junina, roteiro, né? Pegava o tema e fazia o roteiro da quadrilha. Aí eu virei compositor nessa época já. 16, 17 anos. Aí já foi. Aí, para poder sobreviver, tem que se desdobrar em várias outras funções, daí o multiartista. Multiartista. É isso aí. Ronaldo Lopes, que é artesão. Sou Jô. Mas Ricardo estava falando antes aqui que você também toca e canta aí, né? Tenho composições também. Ah. Minha escola mais é para música reggae music. Sim. Já tive algumas bandas e tal que fiz parte, algumas músicas. Né? Mas hoje eu sou um artesão da vida. Né? Além da música. Como é isso, artesão da vida? Artesão da vida, você tem que se desdobrar, né? Em várias vai se linguagens, se lapidando, exatamente, para poder se encaixar. Exato, né? Você vai se encaixando e um dia, quiçá, você pode encontrar o lugar certo de você estar aquele encaixe perfeito. Sim. Onde as coisas estão sempre acontecendo. Interessante você falar isso, porque assim, essa coisa da gente se desenvolver enquanto pessoa, para evoluir na vida, é como se a gente fosse aparando as arestas até você se encaixar bem, até socialmente, né? Exato. Conviver bem com o outro. Exato. Né? E para a gente, às vezes, consertar o mundo, às vezes não, para consertar o mundo, a gente tem que consertar a gente mesmo, né? Em primeiro lugar. Se aparando aqui as arestas e tal, até encaixar bem e viver em harmonia. E aí eu levo o artesanato dentro dessa vertente aí, da vida. Mas Ricardo estava falando antes que você já fez seus instrumentos, é isso? É isso. Não, dentro do curso que a gente fez de instrumento musical, técnico em instrumento musical, pelo CEP, né, Artes e Design. Inclusive, um abraço para as minhas professoras lá, Judite e Tina, que levam aquilo lá de uma forma honrosa. Maravilha. Tinha um professor, Ives Qualha, né, de Itapuã, que tínhamos uma matéria dentro do curso de luthieria, né, de cada um fazer seu instrumento, e no final do curso nós tínhamos uma apresentação. Que faziam com que material? Com papel. Com papel? Qualquer instrumento era feito de papel? Qualquer instrumento, até instrumento de cordas. Que instrumentos eram feitos lá? Tinha turbadora, tinha violino. Violino de papel. Violino, tamborim, tudo feito de papel. É bom, acho que os gatos começaram a curtir. Falei, vai fazer um tamborim de papel ali, porque deixa meu couro. Mas o couro era de gato ainda, nesse tamborim de papel? Era tudo de papel. Assim, não era um instrumento, né, com afinação e tudo. Era um instrumento cenográfico, mas porém a gente conseguiu tirar som dele. Sim. E o seu era qual? A tumbadora. A tumbadora. Como é a tumbadora, assim? É aquele de sopro? Não, a tumbadora... não, a tumbadora é o tamborzão. O tamborzão. O tamborzão. O tamborzão. De orquestra, grandão. Tipo, em orquestra chama tímpanos, né? Tímpanos,
que faz, né? Exato. E de papel deve ser um som bonito também, Muito gravão, bonito, né? grave. Isso. E aí, dentro dessa onda do artesanato, né, sempre teve envolvido em minha vida o artesanato, inclusive na própria música e na curadoria que a gente faz. E aí a gente vai chegar lá nesse momento Sim. do vinil e Sim. da ocupação. Maravilha. E o gatinho do grupo é Yuri. É o melhor que nós temos. É o melhor de É o todos, melhor que assim, nós é o temos, sedutor. Sedutor, né? o rapaz. É a linha de ele- frente, né? E aí, Yuri? Muito prazer em estar aqui. Prazer como estar eu aqui com você, falar com meu você amigo. sobre esse projeto maravilhoso que é a Ocupação. Para mim Ocupação. foi um presente voltar de São Paulo e encontrar esses dois já que estavam desenvolvendo um trabalho magnífico no bairro, que é o bairro da minha família, que eu já moro há 40 anos. E quando eu voltei, eu encontro com esses dois fazendo um movimento lindo e que eu disse, pô, eu preciso fazer parte disso tudo. E eles me abraçaram de uma forma incrível e fez com que a liga acontecesse. Dona Ângela, claro que na frente de tudo, tomando conta de nós, e aí a gente fez e está fazendo com que esse movimento consiga o que a gente almeja, que é cultura e arte para a nossa comunidade como forma de resistência para nosso bairro. Isso é super importante. Maravilha. Dona Ângela, que ele está falando, é uma figura super jovem que está ali, que daqui a pouquinho eu vou trazer ela para aqui, viu, Ângela? Vai sim, ela que pensa que não, né? Você falou de volta para o seu bairro, né? Isso. Diga o bairro aí que é para o povo saber. Então, nós somos do Santo Antônio, além do Carmo. Mas costumamos dizer, somos do Santo Antônio, que é essa a forma com que nós que somos de lá falamos sobre o nosso bairro, que é um bairro lindo e que tem pessoas morando. Por isso que todos os nossos eventos a gente prima em divulgar o que a gente principalmente, vamos dizer assim, almeja, que é respeito por nossa comunidade, respeito pelo nosso bairro. Pois é, isso é também um dos papéis da arte, né? Aí eu preciso dizer para as pessoas aqui quem é que faz esse programa aqui, certo? Não, depois eu digo isso, mas eu preciso divulgar essas plaquinhas aqui. As plaquinhas. Porque eles escreveram aqui para eu não esquecer, Tá. entendeu? E às vezes, mesmo com elas aqui, eu esqueço. Vamos Aí lá. pronto, você Olha Yuri, isso. começa com essa Então, voz aqui. Vamos lá, aproveite que você está vendo a gente e compartilhe. Faça isso, vamos fazer com que essa mecânica funcione da forma certa. Algoritmo, ajuda nós. Inscreve no canal aqui do YouTube, ó, acompanha aqui o Pod.com.oficial, Tá tudo certo. que é para a gente trazer, e para esse pod estar cada vez mais ocupado e bem ocupado, como é o caso da agora. Pod.com, ativa o sininho, que sempre tem uma coisa legal pra gente ver e ouvir. Aí eu estava conversando aqui antes e eu fiquei sabendo que aqui são 3 vitórias, né? Então. Que juntos dá uma vitória maior. Mas essas cores que vocês estão segurando a placa, diz alguma coisa de algum acontecimento mais recente? Pra mim diz muito do Galícia. Galícia? É verdade. Vermelho, azul, Ângela branco. tá ali se acabando de rir, que Galícia, ela sabe do que eu tô falando. Pra mim diz muito do E Galícia. para você, Ricardo, diz de Aqui só quê? falta o preto só. Pra mim, fala dele. Para virar vitória, né? Pra ficar rubro-negro. E você, Yuri? Então, tudo azul, eu e você. Eu e você. Pronto. Pois é. Né? Para quem deixa no ar para quem entender aí, né? Deixa Para um no bom ar. entendedor, Deixa né? no ar. Deixar essa metáfora aí no ar para a gente começar esse bate-papo aqui sobre a ocupação 377, que está ligada ao número da origem, né? Do local de origem desse movimento, que é o quê? Uma residência, uma casa, Um ponto de partida, como a gente fala. ponto né? de partida. Com uma casa que tem uma história incrível, que eu acho não, nunca vai ser por um acaso. A gente está sediado praticamente numa residência que faz parte da sociedade protetora dos desvalidos, que é uma outra história da cidade de Salvador, né, que não foi contada. E a gente está lá, nessa casa, onde teve tanta coisa, aconteceu já. E dividindo esse espaço com nossa arte, né? Eu tenho um cômodo, aí Ronaldo já tem um cômodo junto comigo, que Yuri participa, que já tem outro amigo, e então Tudo na mesma casa. tudo na mesma casa. E aí já entra nossos assuntos, né? Meus instrumentos, minhas composições, aí já entra o disco, que a gente vai conversar aqui muita coisa ainda. E legal você falar isso, porque assim, eu falei um trecho aqui na abertura de um personagem da peça-feira, e nessa mesma peça-feira tinha uma outra personagem que era uma mulher comprando nas barracas, que ela dizia assim, dava uma bronca no filho, que dava um chilique na feira, nordestina, né? Ela falava assim, para ele parar com aquilo, ela fala, aí alguém dizia para ela, costume de casa vai à praça, para dizer o seguinte,
vocês estão dentro de uma casa Sim. que leva a expressão para a rua, ela vai para a rua, né? Então, Exato. as coisas são elaboradas ali dentro, É. mas ela não fica só na casa. Que seria bacana se as pessoas entrassem para Também. assistir dentro da casa, mas É não, isso. ela vai para a comunidade, Sim, na rua, em sim, praça sim. pública. Como é Claro. isso? Então, é legal, porque quando a gente começou esse movimento, né? A gente começou esse movimento com exposições. Mas exposição já na rua. Já na rua. Já na rua, já na frente da casa. Né? Como o Ricardo falou, essa casa pertence à Sociedade Protetora dos Desvalidos. Então, assim, a gente se identificou logo, né? A gente falou, poxa, somos nós também. Vamos nessa, porque a luta por espaço de divulgação de arte e tal, e com todas as suas vertentes, você como artista sabe como é difícil. Principalmente para aqueles ditos alternativos, vamos lá dizer. Né? Não é bem essa palavra, mas que não tem muitos holofotes em si, né? E nem apoio nenhum. Então, quando a gente começou na porta de casa, a gente fazia exposições de vinil e todo tipo de mídia física. Tínhamos também um companheiro e amigo, né, Adriano, que hoje ele está com o seu empreendimento, chama Café e Câmera, uma figura ímpar, né? E ele Um grande coloca- artesão da vida também. um artesão de mão cheia. Então o Adriano colocava lá, junto com nossos vinis, né, e nossos equipamentos analógicos também, seus móveis de madeira de demolição que ele mesmo produzia, e câmeras antigas, câmeras de fotografias e inclusive até um lambe. Sim, eu falei aqui, né, falou no do Lambe? começo. Pronto. Você falando aí, eu estou vendo, você está descrevendo. E assim, eu estou vendo pela sua descrição, mas também que eu já passei ali, já vi. Já vi. E chama atenção. Exatamente. É bonito, né? Exatamente. É lindo o layout todo, aquele layout. Vira uma instalação, né? Uma instalação e com ares barroco, assim, Exatamente. porque tá naquele local ali, né, naquela casa, que é uma casa representativa demais, né? Se muitas pessoas forem pesquisar sobre o que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos, vai saber que era uma das primeiras organizações não governamentais, mas que não tinha esse nome, ONG. Não existia esse nome. Tá entendendo? Então, procure saber, né? Procure saber. Então a gente já começou dali. A gente começou dali antes do caos, né? Antes do caos da pandemia. Começamos Certo. antes do caos. E aí veio um insight, né? Do além do caos. Certo. E aí, e durante o caos, como era que era? Também se virando no que podia Dentro do se virar, caos. mas ali dentro também, Ali dentro, ali naquele contexto. Sim. Inclusive com vários registros de Ricardo fazendo a ocupação, que não tinha esse nome também, na porta. E naquela época o Santo Antônio estava passando por um movimento de reforma Sim. da rua, tirou todo o asfalto e tal. Teve coisas assim cinematográficas que aconteceu lá no bairro, né? Não sei, tá aí na imprensa. É de conhecimento público. É de conhecimento público, coisas que aconteceram lá. Então a gente estava lá sobrevivendo, né, ao caos, né, diante de toda aquela loucura que foi, né? Mas isso serviu muito para solidificar o que a gente nem pensava. A verdade é essa. A gente vai só fazendo. A gente vai fazendo e a coisa vai surgindo e a coisa vai vindo. E vai encontrando resposta Exatamente. da sociedade, Da vai vendo que é uma necessidade, né? Exato. Não só de vocês que fazem, né? Sim, Embora seja também, né? Sim. A gente é artista por uma necessidade Exato. nossa, é o nosso remédio. Exato. Mas quando a gente vê que o que a gente faz, ela serve muito, né, para o povo, né, que tem acesso, né? Eu falo sempre isso, que as pessoas que estão com a gente hoje, como o Yuri, né, que é um dos primeiros que acreditou, eles se identificam primeiro, sacou, com a gente, com a nossa realidade. Porque, na verdade, nós vivemos nesse movimento, que é um movimento anarquista, né? Totalmente anarquista, porque eu faço a você mesmo. Isso para muita gente soa arrogante, isso para muita gente soa louco, né? Soa fora do contexto, fora do normal. E nós somos essas pessoas fora desse sistema, porque a gente pensa fora. Então essas ações nossas são exatamente o que a gente vive. É sobre isso o tempo inteiro. A gente faz o que a gente vive, sacou? Então a gente não pede que você venha lá, só quer que você compreenda, que nossa mensagem chegue até você, se entender essa porra foda ou não. Eu posso ajudar, me identifiquei, eu quero. Não quero porra nenhuma com esses caras, sacou? Então a gente tem esse viés.
Então, é legal você trazer isso, porque é o seguinte, a gente vive numa época, né, Paulo Dourado, né, meu diretor de teatro, ele fala muito isso, a gente vive na idade mídia, Isso. onde muita gente, e principalmente muitos artistas, acabam se enquadrando numa coisa e deixando de explorar o potencial dele libertário, né, assim, de que possa trazer alguma mudança na sociedade, para cuidar somente dele, da carreira dele, da imagem dele, o que é um desperdício, né? Para ele e para o que a expressão dele possa trazer para a sociedade. Então, assim, quando o que vocês estão falando assim, eu penso que é o lugar onde todo artista deveria se identificar para se permanecer vivo, brigando com qualquer sistema capitalista que quer chegar e acabar, né, desfazer o movimento que possa desenvolver a sociedade. Né, o que é que acontece? A ocupação ela vem quebrando alguns paradigmas. Quando a gente pensa que o ego destrói muitas carreiras, a gente pensa que o ego também constrói muita coisa. De uma forma ou de outra, quando você pega um artista que tem a capacidade de ir para o solo, para ir para o chão da rua e desenvolver um projeto como está sendo feito, realmente você consegue separar o joio do trigo. Você consegue separar quem realmente entende arte quanto filosofia de vida e quem apenas entende arte como forma mercadológica de ser. Ninguém aqui está dizendo que a gente trabalha por filantropia, não é isso. Mas a gente dá o retorno do que a gente recebe do nosso público em relação ao que a gente pode, que é dando nossa alegria, fazendo o nosso chamamento e também, através das nossas postagens, a gente também quer deixar claro que se você não tem um espírito que comunga com o nosso, a gente faz questão que você fique em casa. A gente não faz questão que você venha para a ocupação para desarmonizar com o que já acontece. Esse é o ponto principal. E você estava falando aí, antes de você concluir dessa forma, que eu acho bacana, com as falas todas, eu já estava pensando exatamente isso. Ser livre, né, ser libertário, é ser construtivo. Muito mais até do que aqueles que não são, porque às vezes eles estão construindo o próprio patrimônio em detrimento de uma coisa em comum, né? Então, às vezes, tem gente da sociedade que vê o artista artesão, independente, como um marginal. Agora, a margem de quê? A margem do sistema capitalista. Exatamente. Por aí que a gente, né? Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. E, na verdade, quando a gente coloca a nossa cara na rua para fazer e não tem retorno financeiro, a gente não tem ninguém que chega, não, eu vou bancar a ocupação, não. Ricardo já costuma falar muito disso nos nossos discursos, nos discursos que ele costuma fazer, porque não é só música. O que a ocupação costuma fazer ali é uma aula de como se deve ser levado cultura de uma forma verdadeira. A ocupação é sucesso porque a gente passa a nossa verdade. Lá você não vai encontrar ninguém apenas tão somente para aparecer. Não, a gente não quer isso. Se alguém chegar dessa forma, pode ter certeza que ele vai se sentir tão diferente de nós que ele mesmo vai dizer, não, não é o meu lugar. E aí é que tá, somos nós por nós, num sentido único, que é agregar as pessoas para que a gente consiga fazer com que nosso bairro tenha vida durante muitos anos ainda. Infelizmente, nosso bairro está diferente de 40 anos atrás, quando eu cheguei. O que é que a gente pode fazer? Resistir, mas resistir de uma forma ordeira, resistir de uma forma que os nossos vizinhos queiram que a gente faça esse evento. E aí é que está o diferencial. Enquanto os eventos naquela região estão sendo ressachados, ou seja, as pessoas não querem a ocupação, pelo contrário, o povo quer que ocorra. Tá vendo que música é uma coisa de qualidade, as pessoas para eles, né? Exatamente. E compatível também para o bairro, né? O evento traz uma proposta compatível, né? Não tem uma agressão, a gente não usa um aparelho de som que você vai incomodar um vizinho, altura né? absurda, né? Não temos essa necessidade, né? Porque a gente entende o entorno, a gente consegue compreender e a gente sabe da nossa potência. A gente precisa que as pessoas escutem a gente, entendam que a gente agrega sobre isso. Você chega lá no largo e você diz assim, caralho, eu acho que eu vou ficar aqui. Porque tem esse atrativo, sabe? Não tem apelação. E é interessante falar assim, quer que escute. E para escutar, geralmente, a pessoa precisa gritar, né? Para o outro escutar, né? Se falar mais baixo, o cara ouve. Se você baixa um pouco o volume
de um PA e de Isso. um trio elétrico, eu acho que a pessoa vai ouvir mais Com certeza. do que, né? E até reafirmando aqui o que o Yuri falou sobre a questão da comunidade, né? A gente sempre se preocupou com essa parte. Na realidade, toda vez que a gente fazia... Porque a ocupação não era no Largo de Santo Antônio. A ocupação era na frente da casa 377. Que Né? fica muito distante do largo. Na Relativamente. mesma A rua. mesma 300 rua, metros. Tipo, quantos metros? 300 a 400 metros. Sim. Se muito. Se Eu muito. acho que menos. Menos, né? É. E fazíamos ali, na frente da casa. Mas tomou uma proporção, que é a proporção que se está hoje, né? Grande. E aí a gente já estava tipo incomodando alguns vizinhos próximos. Da casa. Mas o diálogo sempre existiu, porque a gente sempre está aberto a isso, né? A gente sempre procura dialogar com a comunidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, o que antes estava sendo um incômodo para alguns vizinhos, hoje já não é mais. Até porque o bairro está passando por um momento de modificação, né? E todos sabem, toda vez tem reclamação no bairro de Santo Antônio. Ele é o foco, né? É o foco. É um lugar bonito, né? Exato. É um lugar que é bom de morar. Sim, ótimo. É Inclusive, residencial, inclusive somos moradores, né? Então, parte daí, né? É. Parte do que a gente está fazendo aquilo no bairro onde a gente mora, onde a gente ama, onde a gente acredita que o bairro ele sempre foi um bairro de artistas, sempre foi um bairro com movimento cultural. E isso não pode ser reprimido. Isso só tem que ser readequado para a nossa realidade de hoje. Porque se você abre demais também, faz com que vire uma bagunça e não é arte, né? Então a gente busca sempre estar em parâmetro com os vizinhos. Opa, aí que legal. Isso é muito legal. É. Quando você vai na casa, você conhece seu vizinho, né? Você não mora numa... Nada contra quem mora em condomínios elegantes e chiques. A gente mora numa comunidade, a gente mora num lugar de sentido comunitário, né? Então a gente sabe quando a gente também está incomodando. A gente sabe, né? Então a gente partiu pro largo e eu digo por mim e acho que por todos aqui também, que foi o melhor acerto que nós tivemos, foi partir pro largo, porque aí a comunidade falou, olha que legal eles, né? E o pessoal do largo pedia, né? Porque a gente não estava, estava na rua direita de Santo Antônio. Pedia uma ocupação Pedia, daquele lugar porque ali, antes da né? ocupação 377 já existia uma ocupação do artesanal Sim. que Ricardo fazia com o Nietzsche Seletor, que hoje é o Largo. DJ residente da Ocupa, e junto Grande parceiro. com o Preto também, que era outro DJ, já fazia essa ocupação do artesanal. E aí, entre os ambulantes, né, todos moradores, né, inclusive nós também, como Pizza do Gnomo, que é a nossa pizza de rua, né, a gente colava já com a ocupação do artesanal. Esse é um embrião. Da história, né? Esse é um E que- embrião, e que que já na era no verdade- largo. Que já era no largo. Porém, no espaço mais tímido, É. né? Que hoje já não nos pertence. É. Já tem uma pessoa, que já tem um empreendimento, que já tomou conta, inclusive do espaço físico da rua. Da rua, onde a gente Onde fazia a gente fazia. Assim. a ocupação do artesanal. Então, quando a gente vai para o largo e todo mundo faz no coreto, o Ricardo falou, não, vamos fazer É no chão. fora do coreto, faz no chão. Ah, mas vocês deviam colocar um palco. Não, o palco é o chão. É o chão. Né? É o chão, Aproxima onde mais, né? todos É. ali, não é só público, todos ali são parte desse organismo. E aproxima mesmo, porque assim, quando eu me apresento em palcos, né, assim, dizendo poemas, ou com um grupo meu de música também, chamado Sarau do Poeta e tudo, aí eu vou muito para festa literária, várias cidades do interior e tudo, jornada pedagógica. Aí, toda vez que eu chego, que eu vejo um palco assim, de no máximo 1 metro de altura, numa praça, né, ali tem é mais próximo, Sim, conecta, uhum. o cara, você vê o olho aqui, né? É. Aí quando fazem, às vezes, um palco que tem 2 metros de altura, eu já não curto muito, porque já não vai ser a mesma coisa, a sim. conexão. Então, quando põe no chão, aí a conexão ainda é O mais diálogo é poderosa, né? imediato. E a gente É. bota o tapete, cara. A gente bota os tapetes de fuxico para as pessoas sentarem. É. É tipo assim, a gente tem o poder de atrair, sacou? Até porque eles não estão pagando para ouvir a gente. E a gente vai falar o que a gente acha de conveniente pra gente. A gente não está falando o que é conveniente para quem está ali. Está falando pra gente. Para eles entenderem o nosso porquê. Para eles entenderem qual é a nossa vertente, sacou? Eu não estou ali me aprontando, me arrumando para você fazer fotos e aí me botar lá no Instagram, não. Eu estou me arrumando para você prestar atenção no que eu tenho para lhe falar. Para dizer o que é aquilo ali. Isso aqui é um exercício de cidadania necessário
E a gente, como artista, tem que informar vocês o que isso é real, sacou? Então, é outra onda, sacou? A rua tem isso, né? A rua tem isso. A rua tem isso, e a gente entende esse compromisso, né? E quando tem uma expressão assim artística na rua que o público chega sem ter se programado, né? Ele para porque ele gosta, ele tem uma sintonia com aquilo, se identificou. Primeiro ele fica curioso. É. Caramba, o que esses caras estão fazendo aí com instrumento bom, arrumadinho, não sei o quê. Aí depois tem que ver a ideia, né? Porque se for só para ligar o rádio e você, porra, não ter um comentário, tipo, a educadora dá pra gente o autor da música. E eu falo todo domingo que a ocupação falou isso. Inclusive, vamos falar das nossas músicas, vamos falar das autorias. Esse cara aqui que vocês estão vendo toca com fulano de tal, ciclano de tal. Mas eu apresento ele hoje para vocês. Vocês já viram ele tocando. Não é realmente fulano. Mas o artista que ele acompanha nunca teve a hombridade de dizer se esse cara aqui é produtor, é DJ, é compositor. Ele que fez essa música tal assim. Então, quando você chega na ocupação, você vai ter essa informação. Na hora. Quem vai estar lá? Eu vou estar apresentando. Fulano, gente, isso aqui é fulano. Sacou? Então, esse lugar que a gente é nosso. Reconhecer, né? Isso. Mostrar lugar, a realidade. Né, cada um, né? Porque se fosse só para você chegar lá e ouvir uma música, aí o pessoal, eu queria pedir uma música, não pode. Não pode, você não está pagando cover, você vai encher o saco, velho. Vai chegar aqui e vai pedir um cara que eu toque aí, música. Às vezes vai para um lugar comum. Exato. É sobre essa história. Sabe? Exato. Ai, não gostei. Que massa, mas aqui não vai rolar. Tem quem goste. A mal tá lá. A começar por quem está propondo a história. A gente estava comentando isso hoje aqui. Ontem, na ocupação, por conta do show de Gilberto Gil, que movimentou aquele centro inteiro. Showzaço, né? Rapaz, eu estava contando assim, uns 200 turistas ontem, né? Novos. Que a gente, como a gente faz sempre, eu estou na linha de frente, o microfone eu que assumo e tal. Eu conheço já por tabela, a gente tem um Instagram da ocupação, a gente sabe por tabela ali, pô, esse cara que vem sempre, esse daqui, não sei o quê, se comunicam com a gente. E assim, cara, ontem foi surreal, velho. Muita gente. Surreal. De público. Que não conhecia. Ah, é? Lá na ocupação. Mesmo com o Gilberto Gil levando meia Bahia lá, né? Isso. Não, o Gil foi anteontem. Isso. Gil foi anteontem, foi sábado. Pegamos a rebarba do show. Entendi agora. Pegamos a rebarba. Não, cara, foi muito cheio, muito cheio. Tipo assim, umas 200 pessoas que não conheciam. Visitantes. 200 somando com não, o público já que já... que é aquele público que vai sempre, que já sabe. Eu não conheço ainda, não fui ainda. Eu conheço pelo Instagram, você falou do Instagram. Isso. E aí é bonito ver várias manifestações, várias expressões espalhadas. É uma feira, né? É uma feira. E quais são os segmentos que tem hoje já nessa coxa de retalhos que não para, né? Então, ela é sempre crescente. Né? Essa feira é feira de vinil e afins além do caos. Como o Ricardo tocou no assunto, e Gnomo, que é a forma carinhosa que é o apelido, mas é Ronaldo Lopes, Ronaldo Gnomo, que é da pizza do Gnomo, que é do vinil além do caos, que é... Pô, a gente não vai ficar aqui tecendo tudo. Mas quando a gente pensa que esse local, por ser um local comum e um local nosso, a gente está conseguindo fazer... Ontem, a minha mãe estava na praça. Então, quando você pega uma senhora de 73 anos de idade, que sai da sua casa para ir ver... Porque é um ambiente que é bom para todas as idades. Né? Então, e não só ela, porque quando a gente chega e ouve a comunidade que chega num sábado anterior e diz, por que vocês não botam esse isopor um pouco mais para frente para sobrar o espaço de um banco para as senhorinhas sentarem? E aí a gente adapta o pedido de uma vizinha para que as senhoras venham. E a gente percebe que no domingo as senhoras estão lá com seus netos, com sua família. Acolhidas ali, né? Nossa, isso é muito satisfatório. Muito satisfatório. E quando você fala, eu ainda não conheço, pode ter certeza, vai ser muito bom te receber lá. Mas quem está perdendo de verdade e não conheceu a ocupação é você. Sou eu tenho certeza disso. Mas eu vou lá o mais breve possível. E eu já falei aqui antes, né, da gente eu quero ir lá também e participar, dizer poesia, me expressar também lá. Ver, entender, trocar figurinha. Né? Você tem uma contribuição muito grande. A gente acompanha seu trabalho. Vou levar um pandeiro. Há muitos anos. Demais. É muito demorou. Quero ir mesmo. Lá assim... a nossa sala de estar, como o Ricardo estava falando, a gente coloca de um jeito, com os bancos, os tapetes no chão, cadeira de praia, sentar no chão, cadeira de praia e tal. A gente quer que o público faça parte de tudo, né? Tem as crianças que estão lá sempre passando no meio dos muros, puxando fio e jogando bola na praça.
Ali é o Largo de Santo Antônio, né? Então, assim, a gente não pode nunca cercear quem vai para lá e jogar sua bola só porque está tendo ocupação. Não, Contanto faz que parte se encaixa, da ali, você falou do encaixe encaixa encaixa, naturalmente. é um pula-pula. respeitando o espaço Tem do outro, né? pula-pula, tem algodão doce, tem um tudo. parquinho que tem... Porra, cara. Tem E é interessante que a gente diga. Você está falando das linguagens, né? Sim. E dentro dessas linguagens que tem o Vinil Além do Caos, que foi o princípio de tudo, que foi a nossa exposição de discos e tal. É só curadoria musical através dos discos, né? Que levou que a gente fosse. E aí Ricardo falou, não, velho, eu vou tocar. Entendeu? E aí já veio um bocado de maluco também, porque é uma maluquice completa, mas é uma maluquice... Toda maluquice é boa, né? Vamos lá dizer. E aí tem várias coisas que englobam a ocupação, não só a música, a parte musical, não só o vinil, né? Mas também a culinária, né? Então, assim, quando a gente faz a ocupação, a maioria dos ambulantes são moradores. Sim. Então, você já fomenta uma economia Local ali, né? tá entendendo? E as pessoas ficam ávidas. Quando é que vai ter ocupação? Quando é que vai ter ocupação? Então, desde o carnaval que tá ali, e aí ocupação, entendeu? A gente já colocou numa data legal, uma data pós-show de Gil, né? Porque tem muita gente ainda na cidade, né? Por isso que ontem deu essa enxada legal e tal, mas não tem uma ocorrência. É isso mesmo. Sacou? 16ª, Porque as né? pessoas entendem que aquele local ali é um espaço de lazer. Entendeu? Para o cara ficar tranquilo, né? Tranquilo, você vai levar seu filho para pra lá. contemplar, para conviver. Tem o pôr do né? sol, que é um pôr do sol lindo Lá do alto, né? do Santo Antônio, da cidade alta, né? É. Um pôr do sol lindo, né? Tem vários Tem árvores, né? Poxa, tem vários empreendimentos, tem árvores, tem um parquinho Tem de diversão, sombra. tem sombra, tem uma feirinha rolando com camisas, inclusive tem uma camisa para você. É, maravilha. Tá Tem entendendo? um cuidado Você mandou a camisa pra você. de locar 2 banheiros que nós locamos. Tem Sim. esse cuidado com a ajuda dos comerciantes, Pois é. com a conversa com eles, né? Pois Você é, vende e isso é cerveja. interessante, porque até pouco, bem recente agora, não tem nem uma semana que eu estava falando sobre isso, assim, como a gente carece de ter banheiros, né, sanitário público, né? Com certeza. Pô, pra Não é? caramba, cara. Com certeza. Então, a possibilidade de ter nesses eventos, né, e que isso se desenvolva para que um dia tenha ele ali edificado mesmo, Edificar. como tem em algumas cidades, Isso. assim, E você só faz a bacana, bem limpeza. cuidado, limpo, com uma pessoa, um funcionário ali Correto, também, correto. trabalhando ali, né? É isso. A gente tem esse preocupação. cuidado e a gente consegue ainda convencer com toda a moral, né? Com os comerciantes, né? Que são pessoas que, na maioria das vezes, não tem essa cultura, né? Eles não estão preocupados. Eles só querem vender a cerveja porque eles precisam pagar o boleto deles. E eles vendem a cerveja que é diurético, né? Pois é. Aí, o cidadão vai para a parede do vizinho, mais Pois próximo pois do é. evento. E aí, às vezes, é o cara que vem de fora que prejudica, a comunidade dali. a Né? história toda, Não sabe? vai ser bom para nenhum morador dali, né? E como a gente já mora na comunidade, já sabe que isso é uma reclamação recorrente. Recorrente. Sim. Sempre quando tem festa no bairro, tem gente fazendo xixi na porta dos outros. Isso. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Tá entendendo? Então Pois a gente é. já quer evitar isso também. E quando a gente aluga, loca os banheiros, é com a colaboração dos colaboradores da própria ocupação. Aqueles que se sentem pertencentes ao movimento. E quem são esses colaboradores? É isso que eu estava falando. São os ambulantes, Os ambulantes. que são moradores também do bairro. Entendi. Ah, tá. Porque você falou colaboradores, já pensei que já tinha assim, alguma empresa falando isso aqui é uma coisa Olha boa. quem são, eu quero olha quem contribuir. são os colaboradores da ocupação. São os São vendedores. os ambulantes moradores do bairro. Pois é. Isso aí diz muito do que é a ocupação. Claro. Diz muito, porque Esse a gente não poder do tem diálogo, né? apoio nenhum financeiro de nenhuma instituição, né? Temos um apoio documental somente em relação aos alvarás para a gente funcionar direitinho ali na funcionar legalmente ali, né? Exatamente, né? Então a gente comunica Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Central de Liberação de Eventos, através da Fundação Gregório de Matos. É o apoio que nós temos, documental. Mas grana, não. Grana não rola. Porque muita gente diz, ocupação, então, muito burburinho, né? Deixar bem assim, transparente. E se que não tiver rola. que rolar algum tipo de apoio, que seja para se encaixar, essa palavra é Dentro- boa, a gente vai repetir ela aqui, né? vai. Se encaixar dentro do propósito Dentro da da ocupação, ocupação. né? Nada que venha, né,
E às vezes vem, chega um patrocínio e tal, e já quer determinar a mudança. E a gente já deu várias negativas em relação a isso. Que maravilha. Já rolou umas 3 ou 4 Chegam os compradores. A gente falou, Porque não, vê que não a é isso, coisa você é ainda bacana. não entendeu. Jackson, Vai entender. Essa coisa é bem interessante porque a gente fica falando do anarquismo do faça você mesmo, que só pessoas com muita personalidade conseguem trilhar e resistir nessa linha, sacou? Porque quando você vai ver o público que a gente atrai, cara, você não tem noção dos outros que têm empreendimento, quando eles chegam lá, eles ficam alucinados. Alucinados. Já fizeram proposta de botar... o público de vocês lembra muito minha casa. É muito parecido com isso, muito parecido. Assim, deslumbrado, sabe? E eu fico rindo, sacou? Eu fico, caramba, velho, os caras têm grana, os caras têm espaço, os caras têm tudo. Mas ele não sabe, eles não são verdadeiros com ele mesmo. Tudo, mas não tem nada, né? Mas às não vezes, tem nada, né? né? Aí chega lá e fica deslumbrado, assim, como que eu tal? Esse público tão bacana, ouvindo um monte de maluco, o Ricardo falando pra caralho no microfone. Tudo que vem na minha cabeça, às vezes eu olho pra uma pessoa, cara, e ele me traz tudo que eu tenho que falar, sabe? Ontem mesmo eu brinquei, eu fiz uma brincadeira muito interessante ontem, que é o lance do Pix, né? Que chega algumas pessoas se emocionam. É normal você ver aquela resposta. Porra, como é que a gente faz para colaborar? Aí eu falei, porra, velho, vão ali, compra um disco. Eles ficam sem noção da gente. Compra um disco de vinil ali na nossa... Compra uma pizza. Vai ali em Adriana, pede um néctar. Beneficia vários, né? Pede um néctar. Então, assim, o banheiro que vocês estão usando, esse pessoal aí que estão vendendo aqui, ó, alguns estão com a camisa 377, vocês estão usando o banheiro que a gente que bancou. Não é da prefeitura, não é da prefeitura. Aí a gente quer colaborar de alguma forma, pronto, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ajudar a gente nesse motivo. Por que eu não estou com a plaquinha de Pix? Uma amiga minha falou assim, não entendo como é que não tem uma plaquinha com o QR Code do Pix na praça toda. Eu falei, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. A gente é muito louco, a gente trabalha pra caramba, a gente é profissional pra caramba. No dia que eu ofereci uma placa para ela, Periuri, passa essa plaquinha aí para esse pessoal que está desesperado querendo contribuir. Tinha 40 Pix de R$2. Quando uma cerveja, a mais barata, custa 8. Você está entendendo? 40 Pix de R$2. 40 Pix de R$2. Muitas vezes, embora seja importante para um monte de coisa, mas muitas vezes a pessoa se esconde atrás do Pix, né? Exato. Sobre isso. Porque se for. Eu que venho da rua, sim, que já rodei chapéu na rua, lá em Itabuna, na rua o cara tira aqui do bolso e bota a nota dele ali na sua frente. Se ele só tem R$2, depois mas tem gente que bota 10, bota 50, bota R$100, sabe? Então. Não é sobre o valor, é sobre o que estocou a pessoa. Para finalizar, né? Para finalizar, eu contei essa história ontem. Eu falei assim: esse público tão interessante, eu salva de palma para esse público maravilhoso, todo mundo com cara de empresário. Eu falei, aquela tem cara de médica, era a médica mesmo que eu conheço. Aquela tem cara de médica. Olha o outro advogado fulano, eles ficam todos... Aí, esse mesmo público que vocês estão achando super interessante, que estão escrevendo no nosso direct, querendo vir, bandas do interior, quer se apresentar no espaço ocupação. Olha que viagem. Porque para eles é uma coisa gerida pelo governo, que a gente só está ali fazendo, né? Aí eu falei, gente, esse mesmo público que vocês estão achando interessantíssimo, estão escrevendo pra gente, eu botei uma plaquinha do Pix e veio 40 Pix de R$2. Pronto, essa aí pra mim eu mesmo não aguentei quando eu falei isso. Eu falei, caramba, que eu fiz, uma merda que eu fiz, mas já fiz. Eles mesmo que, né? Você vê que viagem. Que deram a ideia, mas é um fake news aí, né? É claro que isso. Aí é o seguinte, estou pensando aqui assim, que eu penso que o próximo passo que o ser humano tem que dar para viver melhor é esse passo aí, né? É um resgate de valores que já se perderam, né? Porque, pelo que eu vi no Instagram da ocupação, lembra muitas coisas que já aconteceram no interior, né? Aqueles movimentos do povo sair para a rua no domingo, às vezes até em religião, tem a quermesse, né? Enfim, essas festas que são mais comunitárias, manifestações, na verdade, né? E lembra muito isso. Então, a gente está vivendo uma época em que as pessoas já não têm mais, quase não têm essa coisa presencial. Tudo se resolve muito aqui, né? Reuniões, encontros, namoros, casamentos. Acho que até filho já deve ter, né? Ela deve ter nascido um celularzinho por aí. Então, assim, ainda mais depois da pandemia, né? Sim. Então, acho que acaba que reforçou mais ainda. Você falou que começou antes da pandemia e vem o pós-caos aí, né? Então,
Daí que a procura também do povo, né, desse. Também. Eu estou falando assim, querendo jogar bola para vocês. Não, mas é isso mesmo. Senão eu vou ficar falando aqui, porque me empolga esse... Não, mas é isso mesmo. A gente entende que realmente, pós-pandemia, ficou uma coisa muito solta, né? E presa ao mesmo tempo na tecnologia. Né? Mas as pessoas algumas pessoas ainda são sedentas por esse contato, né? E a ocupação traz isso, quinzenalmente, né, no Largo de Santo Antônio. Mas traz isso também diariamente, porque diariamente também nós estamos ali na porta da ocupação, ocupando com os discos, que é o vinil Além do Caos. Que é permanente. Porque é além do caos, então a gente tem que ser verdadeiro no que a gente fala. Se é além do caos, nós estamos vivendo ainda essa parte, né? Tanto que o mundo tá muito louco aí, cara, né? Então a gente tem essa exposição permanente lá dos vinis e abrindo as portas também da ocupação, da saída da ocupação, como tivemos um evento há pouco tempo de um workshop culinário, né? Onde pessoas querem aprender a fazer uma moqueca. E aí, né, fechamos uma parceria com um guia que também é autônomo, né? Ele levou essa galera para lá para a gente fazer um workshop de moqueca. Foi feito aonde? Na casa? Lá na casa 377. 377. Lá na ocupação 377. Fizemos lá, coloquei minha banca de vinil, sonzinho rolando só de vinil, tá entendendo? Como é que essa galera fica? Extasiada, pô. Ainda tem a vista da Bahia de Todos os Santos. Tá entendendo? Quer dizer, que equipamento formidável é esse? E é tudo artesanal. É por isso que, assim, quando a pessoa me pergunta, eu sou artesão. Porque isso aí, para mim, define tudo. Para mim, é uma coisa minha, define tudo, além de ser artesão mesmo. Entendeu? Então, essa exposição é permanente lá na Ocupação 377, além de outras vertentes, como roupas estilizadas com tie-dye, também é um parceiro da ocupação. Tem o Nectar, que é a batida de gengibre, que também é parceiro, feito aqui pelo maestro Ricardo Corrêa. Herança ancestral de Dona Zilda. Brownie. Tem um brownie da Preta. Então são produtos que agregam a ocupação, que não é só a parte musical, o evento ocupação. Por isso quando falam evento, eu digo não é evento, é um movimento. Não é um evento. Uma banda, eu digo não é uma banda, é um movimento. Como é o nome da banda? Eu digo não tem nome a banda. Aí o cara insistiu, mas como é o nome da banda? Além do Caos. Batizada está. Batizada está, entendeu? Porque não tem, é porque assim a galera costuma muito querer cercear a arte, né? Não quer que ela se expanda para várias vertentes, mas tudo ali é arte. Tudo é arte. Quando a pessoa vai e faz uma caipirosca, aquilo é uma arte. Para mim é uma arte, né? A pessoa vai e faz uma alquimia num drink. É uma arte. Tem um cara lá que faz a sua roupa estilizada, tem a pista do Gnomo, né? Que a gente faz a pista na rua, né? Tem várias vertentes. Tem o nosso querido amigo Eletrovan, o eletricista de todas as horas. Eletrovan, super-herói ali, né? Super-herói chega, né? Residente e ambulante fixo no Largo de Santo Antônio, além do carro. Ele e a esposa dele, Dona Isis. Então, quer dizer, essas pessoas se sentem parte, cara. E isso que é a melhor parte. Quando eles se sentem pertencentes, eles querem vestir a camisa, eles fazem questão de dizer, não, porque eu sou da ocupação. E a gente vai bem além, viu, Jackson? Quando a gente faz com tanto amor, assim, tanta verdade, que os moradores em situação de rua é o único lugar no bairro que eles se sentem pertencentes. Quando a gente está na porta, eles param. Ontem Zé Roque, que é o mais velho, ele estava cantando comigo no largo. Eu estava cantando uma música, não sei se era de Cartola, mas ele estava cantando outra. E me falando, não sei o que, eu cantando, querendo dar risada, mas assim, um senhor, em situação de rua, e ele ama a gente, sabe? E a gente ama ele, trata ele como uma pessoa, como ser humano, sabe? Aí já tem, são vários, é muita história, cara. Inclusive, na nossa parte de cards, né? A gente faz a homenagem para vários. Você pode olhar lá no Instagram que tem algumas pessoas, personas ali que são de rua. São a única coisa que você não vai ver no cards é nossa cara. Nossa cara ninguém vai ver. A gente quer mostrar o que a gente faz, não nossa cara. Nossa cara já está aí há muito tempo. Já cansado. E aí quando o Gnomo fala um bocado de louco, na verdade as pessoas normais elas me assustam. Então eu prefiro estar entre os loucos que comungam no mesmo tipo de pensamento, que têm o mesmo tipo de ideia,
ideias do bem, do que entre estar pelos pseudos normais que ficam com falsidade e hipocrisia. Quando a gente fala hipocrisia, o que tem de gente que quer, mas não faz, tá muito difícil. Existiu logo que eu cheguei, vamos dizer assim, eu percebi que muitas pessoas falavam mal dessa situação sem saber o que seria a ocupação. E quando a gente chega e coloca a cara na tela e faz o chamamento e diz venha, porque aqui é o local que eu estou, aqui é o local que está a minha família, e na mesma frase eu digo venha, mas venha com respeito. Venha porque aqui é a minha casa, e se é a minha casa eu exijo respeito. Então, como você cuida da sua casa, eu exijo que você cuide da minha. Isso é primordial. As pessoas que vão e frequentam a ocupação sabem que tem que ter respeito pelo aquele local, porque é a nossa casa. Então a gente tem sim que exigir isso. Somos pessoas aqui, somos 40 a mais. Então, um bocado de velho. A gente é chatinho. 40 a mais quer dizer... Ah, não, 40 a mais é a idade. Mas meu pensamento aqui também é o seguinte, tem... Além de vocês, quantos tem nessa organização do movimento? Porque quando o movimento movimenta, agrega outros tantos que viram uma corrente, como vocês estão falando, né? Como o Ronaldo citou, tem o nosso amigo Van, né, que é aí você vai ter Paulista, que é um ambulante, super organizado, que ele tem um carrinho que é tipo uma estrutura de uma mesa dessa, com as rodas de carro de mão. Só ele tem. A gente usa e a comunidade toda usa nesse dia. Sacou? Então, essas pessoas não podem faltar mais pra gente. O cara doa o que tem, né? Isso. Sim. Com amor da porra. Ele chega assim, nesse momento ele tá lá na nossa sede, o carrinho dele, porque ontem serviu para todo mundo, ele foi para casa dormir. Entendeu? E tem a Eletrovan que tá, além dele ser um ambulante, ele tá 9 horas da manhã, toda a ocupação com o carro dele à disposição da gente, que é um carro grande, carrega o carro dele, vai para a praça, descarrega e depois ele faz a instalação toda. Então, pra gente sem a gente do botar Maia, R$1 sabe? de gasolina. Aí você tem do Maia sendo o nosso técnico de som. De luxo. O cara tipo, do Maia já é uma celebridade da... É do Maia que trabalhou com o Elba Ramalho, com o Jimmy Cliff, que hoje é o técnico de som há tempo, né, do Balé Folclórico. Todo domingo tá lá, 9 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, a hora que for. Ele pega o transporte dele, ele paga o transporte dele e vai. Ele toma banho na ocupação, sabe? Então, assim, a gente às vezes não tem noção, sabe? Do que a gente agrega. Do poder, né? Desse valor. Desse valor aí, do que está sendo construído e que cada vez é mais poder. O tempo né? inteiro. Ontem fomos surpreendidos por um comerciante local, mas que já é morador há muito tempo, que saiu do bairro, acaba voltando pro bairro. E ele falou: Ricardo, velho, a gente se conhece há tanto tempo, mais de 20 anos e tal. E eu tenho equipamento de som em casa, cara. Eu queria saber se você gostaria e tal. Eu falei: pô, eu acho que é bom, porque o nosso já tá com um probleminha lá, a gente vai ter que ainda arrecadar uma grana, vender uma pizza, vender um néctar para poder consertar. Ele falou: Márcio, ele me mandou uma foto. Eu falei: cara, isso aí vai servir muito pra gente. Nesse diálogo, só quando ele chegou, ele trouxe. Eu falei: agora eu tenho um carro para ir buscar, só me diga o horário e o local. Ele: não, eu tô chegando aí, meio-dia. Ele levou. E foi um sucesso ontem da nossa... Foi a diferença de ontem, foi o som. Ontem foi o som. Agradecendo aqui a casa Outros 500. É a casa da família dele que ele abriu agora com os irmãos. Sim, a diferença foi o som. Total. Esse equipamento de som. Sim. E geralmente, qual é o equipamento de som? É o nosso. É o nosso. Que não é tão bom quanto esse dele. Não. Que dá conta. Dá conta. Que sustentou todas essas edições. Sim. De vez em quando, com alguém dando suporte. Olha, eu tenho, eu posso. Sim, e levou. levando um equipamento a mais para somar. A coisa ficar Mas mais... o nosso, irmão, é surreal. Surreal por Surreal, quê? porque você vai dizer assim: caralho, tem pouco Como é que som, você mas vai a parada não tá incomodando. Tipo assim, não tá fazendo que eu não entenda. Entendi. Sacou? Você sabe que você é profissional, você vai dizer assim: caralho, é um sonzinho da porra, mas olha só, velho. Quer dizer, a gente consegue te prender com a ideia da coisa, com a verdade da parada. Então, Porque também não é com... como vocês estão falando, né? É para chamar para perto. É isso, a estrutura... Não distancia, aproxima, né? Exato, a estrutura que a gente leva é similar a uma sala de estar. Sim. É isso aí. Então, isso é uma aí sala basta amplificar um pouquinho mais. O baixista leva um cubo de baixo. Pronto. O guitarrista leva um amplificador dele, sabe? No mais, o teclado vai ser ligado aqui junto com a minha voz.
eu vou ter 3 microfones para voz, eu vou ter um microfone para o meu bumbo e a minha bateria. Isso Edu vai conseguir fazer uma mágica, né? Para deixar aquilo ali soar bem. Exatamente. E assim, e não incomodar mesmo sonoramente, porque às vezes mesmo um som bacana e tal, quando tá muito alto, Isso. né, incomoda até às vezes quem está curtindo, mesmo sem a pessoa perceber, que dirá o vizinho, né, a pessoa da rua que não está afim de ir lá, mas está em casa e está ouvindo aquilo. Né, E eu moro próximo, né, ao Largo. Eu moro na Rua dos Carvões, ali próximo ao Largo. E todas as vezes que tinha ocupação com o som da ocupação, nem chegava lá. Não chegava. Até porque pela localização que a gente faz, como a gente faz do Coreto pro Forte, não vaza pro lado do Museu do Mar e pra Rua dos Carvões. Mas ontem, eu estava em casa e estava chegando o som de... Mas não é aquela coisa não chegava a estrondosa, incomodar. não é aquela coisa estrondosa, mas eu estava ouvindo nitidamente o que Gatinho estava falando no microfone, o som que estava tocando, o que Nietzsche estava tocando. Então eu falei, ó, Pela qualidade, do equipamento. bateu certo tudo ontem. Sabe? E é bacana, porque chega pô. bem também nos ouvidos ali, Isso, né? Para quem isso. está tocando. Isso. Né? Ou seja, Descansa mais a gente. Resumindo, nós temos o equipamento para fazer, sim, mas obviamente não é o equipamento com a qualidade necessária para o que a gente vem desenvolvendo. Porque eu acho que assim, a gente merece e por isso que a gente está buscando isso. Alguém pôs uma foto ali. Olha isso. Pois aí é. Que aí é Aí a ocupação acontecendo. Isso. Nietzsche seletor. final de tarde, não é isso? Isso. Ele começa às 5 horas, 4h30. Nietzsche começa tocando e a gente... Ah, eu vi esse guri dançando, Então, cara. Esse Olha o gatinho menino- ali. Aí é o Bento. E ele é de onde? Ele é de lá? Da Chapada. Pronto, o Bento ele mora no Capão. Isso. Mas o pai dele é fazedor de pastéis vegetarianos e veganos e faz esses pastéis lá na minha laje, lá na Rua dos Carvões. Ah, é? Então, assim, Ele a gente é tem uma colombiano. aproximação. Ele é colombiano, o pai dele, mas Bento já é brasileiro. É isso. Sim. Mora no Vale do Capão. Então ali tudo no chão, os tapetes, né? Isso, fuxico. Ou Isso seja, tudo doado. O cara se sente Casa. numa casa mesmo, como vocês falaram, né? Uma sala de estar. Todo doado, né? Esse E esse formato é o formato mais interessante que a gente, correto. né, que a gente já fazia na porta, assim. correto. Só que lá na porta não tinha esse espaço, né? Sim. Olha a porta aí. Aí é a porta. A velhinha ali. É uma velhinha? É, Isso. dando os dedos ali, né? Essa foto é de Adriano Bons Ventos, Adriano Viana, Isso. que hoje é proprietário do Café e Câmara. Era o que ficava lá na porta com a gente também. Você fala ali uma foto, É uma Isso, foto. é uma foto. não é um desenho, não é uma Não, pintura, é uma foto. pessoa mesmo ali. É, né? assim, na lavagem do Bonfim? Eu acho que ela vem do Bonfim. Acho que foi. Ou a Mas Conceição da que Praia. foto, hein, cara? Que Não, parece uma entidade assim Foda, dessas, né? É linda. Sim. Aí já os colaboradores, artistas que mandam pra gente. Aí o Bahia já- Vitória, cadê o Vocês já Ipiranga? estão ali, né? Cadê o Bahia ali? O Bahia Vitória e cadê o Ipiranga ali? Cadê o Ipiranga? Cadê o Cara? Cadê o Itabuna, que é a minha Itabuna? terra, meu time? É, cara. Que legal ali, as pessoas já retratando ali Já através de retratando. desenho, né? Olha nossos cards Nossos aí. cards ali. Sim. Legal. Pronto, esse aí foi 15ª, Foi. 15ª edição. Foi a edição de carnaval. Edição do Carnaval. Antes do Carnaval. Os convidados ilustres de Sim. guitarra baiana. Então, sim, acontece de 15 em 15, né? E aí, nesse intervalo de uma Importante, para desculpa, outra, voltar. olha, ela é a mesma, É, né? É a mesma. Ela tá ali, ó, dando a real ali da hora. É o único sinal que é transmitido, né, pelas facções. É, né? É É o isso aí. é esse. Será que a gente consegue ir para essa imagem entendi. aqui? O único sinal Essa- que, né? Que eles não... Essa imagem Professor aqui, Juraci, professor Juraci, Ó, rapaz. morador do bairro, estava Tavares. declamando o depoema lá. declamando um poema. Sim, conheço. Sempre encontro ele por aí. O Jura é maravilhoso. Pelo... Isso eu sei, refletindo desta imagem no espelho fino grande, você. Adore sua imagem negra, sim. Sua imagem, seu espelho, é bonita assim. Refletor, humano, desafio, linha, tecendo fios. Semente mocinho, procurando caminhos. Semente eu caminhando caminhos. Autoestima, sonho de libertação. Adorando sua imagem negra assim. Sua imagem, seu espelho, ela é bonita assim. Adoro.
negro lindo. É pleonasmo. Figura. Lindo é exclusão. O negro lindo aí é dispensável, é exceção, é contramão. Ser paixão da sua imagem, brilho vivo em seu ser, refletindo esta imagem no espelho fino grande em você. É dispensável. Maravilha, eu encontro ele por aí nos eventos, assim, sempre dizendo poesia, e ele também. E essa coisa que vocês falaram ali, quer dizer, rapidamente a imagem já mostra uma cadeirinha com uma criança sentada aqui. Quem está dizendo o poema é um senhor de cabeça branca, né? Assim, todo mundo se encaixa ali, todo mundo se vê, né? Se identifica, se encontra, né? É muito bom, muito bom. Temos uma poetisa chamada Bruna Silva, que recentemente também fez um lançamento de um livro sobre Exu e tudo mais, que também é uma colaboradora que vai lá e faz o seu debate. Palumbo também é outro que também... Então vai ser uma honra poder Poxa, eu quero ir lá. Palumbo, figuraça, né, cara? Não é? O talento daquele camarada ali, né? Com a palavra... Tá devendo, ali, viu, velho? dá para ver tanta coisa assim, essa Bahia assim que inspira pessoas e ela continua, né? Isso. Dá para ver o Gregório de Massa ali, dá para ver Isso. com o Ica de Santa Amaro, Isso, naquela isso, pessoa, daquela né? pessoa. No Palumbo, É isso né? Que é um mesmo. cara talentosíssimo, né? Isso, E aí, no intervalo de uma para outra, que é 15, né? Isso. Dias, como é que funciona? Porque assim, tem vocês que são artesãos, que mobilizam, mas tem uma cabeça aí, parece que tem uma senhora, né? Que você falou, né? Que organiza isso de forma produtiva. Sim. Existe sim, dona Ela é Ângela. low profile, como fala agora, né? Ela não, ela quer ficar por trás das Ela é a câmeras. pessoa dos bastidores que faz questão de ficar nos bastidores, Isso. mas a gente traz à tona sempre essa luz, porque sem ela não teria nada ali. A verdade é essa. Ela ameaça Assim, jogar que- toalha. Ela a gente ameaça chora. abandonar o barco. Porque ainda é expor todo chantagista. mundo, depois faz. Eu digo, mas não consegue, mas né? você não tem coragem. Eu digo, eu tenho. Eu tenho porque, como o Yuri falou, você é hippie, né, velho? Você é hippie. Eu digo, eu sou hippie, eu caio fora. Você não tem coragem e tal. Mas é isso. Essa pessoa é a Ângela Chaves. Ela é faz a produção também. E faz a contenção, né? De vários egos. Esse é o grande lance. A gente tem que deixar esse ego para trás. É o que o produtor, né? O produtor do Michael Jackson. Como é o nome dele mesmo? Não lembro, Pois é. não é o Quincy Jones. Quincy Jones. Quando ele fez o World for Africa, né? USA for Africa, ele colocou na porta do estúdio a seguinte frase: deixe seu ego aí. do lado de fora, né? Isso. Na porta, para quem Da lê porta tá pra por dentro, fora, sim, para dentro. O artista não podia entrar, É. nenhum artista podia entrar com assessor. Exatamente. Então deixe seu ego aí fora. Nenhum. Então, a Ângela é Você mais ou tinha menos que essa ser produção. obrigado a falar, a ser recebido pelas pessoas que estavam É. na mesma condição. E é interessante, porque isso tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui e o que a gente já falou, inclusive, dos artistas que não... que tira o pé do chão, né? Literalmente falando, né? Às vezes, assim, que me ligam e que eu atendo, ainda mais quando eu estava fazendo novelas com frequência e tudo. Ah, é você que atende o telefone? Tudo bem que minha esposa pode atender, porque também me produz e tudo, né? Mas, sabe, essa coisa do... É surreal, né? E eu acho terrível, às vezes, quando eu também tento falar com alguns artistas que eu conheço e que estão na mídia, em que às vezes não é a pessoa que atende, às vezes não atende a gente, manda né? É estranho isso, né? Porque quando não conhece, já é estranho. Assim, tudo bem que a pessoa pode explicar. Mas quando conhece, então, por que a pessoa não atende, né? Fila do pão O ego, né? Aí o Quincy Jones vai lá e fala assim, ó, deixa seu ego aí fora. deixa na mochila lá fora, depois você pega. Né? Então, Ângela é o nosso Quincy Jones, a nossa, né? Que é ela que faz isso aí. Ela fala, olha, baixa a bola aí. Não é tudo isso ainda não. Pode ser que um dia aconteça, pode ser que também não, pode ser que aconteça tudo, inclusive nada, né? Mas aí isso a gente nem pensa. A verdade é que quando cada edição que a gente faz, a gente não pensa. A gente não pensa. A gente pensa simplesmente qual foto vai colocar no card e qual será o tema e a música de fundo do tema. Só isso que a gente pensa. Porque a gente já sabe como chegar no largo, como já para fazer essa produção toda.
né? A gente já tem essa expertise. A gente já A tem. comunicação A gente- com os coisas ambulantes, fora- né, com fora- os nossos colaboradores. Fora a 16ª edição que foi nesse domingo, fora essa 16ª edição, teve 300 Nossa. edições anteriores na porta da casa, né? Então a gente já inclusive gravamos um audiovisual na porta da casa, né? E, assim, e sempre a gente sempre vai falar, a gente não tem nenhum apoio financeiro de instituição nenhuma, então é nós por nós mesmos, né? E por isso que a gente sai na mão entre nós mesmos, a gente mesmo briga, a gente mesmo beija. E resolve. E né? resolve. Lava a roupa suja ali. Exatamente. Depois E bota aqui no eu vou dar um varal e presente para depois- você também, viu, Bruno? Ei, rapaz, é. Aqui, ó, a Pô, camisa da Ocupação 377. 377, legal, certo? Ronaldo. Que é também um dos produtos que a gente Sim. disponibiliza para venda, para nós pagarmos Sim. o aluguel dos quartos. Dos quartos Que ainda da tem casa É. da Que ocupação. nós ocupamos, Ah. porque muita gente fala, mas é uma ocupação. Eu digo, mas não é uma ocupação imobiliária, é uma ocupação artística de rua. Sim. Mas precisamos sim claro, de um tem local, uma sede. de uma sede. E aí, por exemplo, quem está nos ouvindo que quer comprar uma camisa dessa, Chega no Chega no direct, direct da, lá da da ocupação. Ocupação 377, que tá lá. Tá pode lá. falar no direct que a gente responde Entre em contato. prontamente, sem precisar passar por ninguém. Não vai ter fio. Somos A nós. gente atende, somos nós mesmos. sim, maravilha. É show, isso. show de bola. É Belo assim. presente, eu quero. Claro. Poxa, que maravilha. Ó, vamos ver se daqui a pouquinho a Ângela se encoraja e Opa. vem aqui, bota a cara aqui, né? A gente vai. Vamos dar um tempinho para ela se preparar ali. Agora é o seguinte, aqui dentro tem algumas coisas, às vezes perguntas, às vezes ó, uma brincadeira qualquer. Cada um pega uma, vamos ver o que é que. É isso. Eu olhei quando eu ia Aí perguntar já- o que era, mas o que é isso aí, né? Cada um pode pegar uma aí. Eu sabia que era um simultâneo. esparro, né? Mas Às vezes a é. gente já tá aqui tem um mesmo. popstar e tem um pop esparro, Tem né? um pop sparro aqui, a gente tem. Poxa, e a malha, deixa eu falar, é boa, É cara. boa, é boa, A camisa é é boa, é bonita. Obrigado, viu? Vou vestir essa camisa. Deixa eu ativar o modo velhinho. Modo velhinho, é? Poxa, o óculos dele é. Eu sou gatinho, cara. Eu Vai sou dar. enjoado, Fecha cara. ele e abre de novo aí, assim, Olha aí. segura aqui assim, aqui assim, mostrando Ó. assim. É, olha aí. ó. Então, Todo malabarismo, né? respeito o velho enjoado da ocupação. Rapaz, que Cada um. pegadinha isso aqui. né? Uma pegadinha Esse lá. aqui é um esparro. É um esparro também? Nossa, que maravilha. Pronto, aí, ó. Um esparro pra uma pegadinha pra outra. Não, pra maravilha, mim- outra. pra Assim é a mim- vida, né? Para mim é bastante interessante pelo seguinte: são 3 questionamentos. O primeiro, se eu já plantei uma árvore. Sim. E eu fico muito feliz em dizer que o local que eu já plantei uma árvore, hoje em dia funciona o maior projeto de arte atualmente de rua na cidade. Largo do Santo Antônio tem uma das árvores que foi plantada por mim também. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso. O meu lugar também tem uma árvore plantada por mim. Quanto tempo tem que você plantou? Mais de 30 anos. É mesmo? Então ela já é uma árvore. Já é uma árvore Que adulta. árvore é que você plantou? Fica em. Então, o tipo. tipo de árvore. Eu acho que, se eu não me engano, é ficus. É uma árvore que Ficus? é ficus, que Sim. é foi uma semente que a gente pegou de uma árvore que já era de lá Sim. e replantou lá. Muito Maravilha. linda, muito linda. Então, o segundo questionamento é se eu tive um filho. Sim. Eu, na verdade, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Bernardo Freire e Guilherme Freire. Que idade tem os dois? 22 e 21 anos. Com essa carinha de 15 anos. Oh, né? muito obrigado, Gatinho. você é muito Manda gentil. chuva. São meus amores, muito orgulho. E o outro questionamento é em relação a escrever um livro. Não, eu ainda não escrevi um livro, mas eu estou fazendo história junto com meus amigos e pode ter certeza que isso pode vir a acontecer no futuro próximo. A ocupação tem me dado uma alegria de viver e eu garanto que para quem está ao redor também é da mesma forma. Maravilha. Obrigado pelos maravilha. questionamentos. E ali, ele diz. Rapaz. Ricardo disse que caiu no esparro. É, um negócio aqui, É um trava-língua? Isso, Às vezes tem uns você trava-língua gosta, aí, né? é. Ah, mas o cara canta. Pra cantar tem que desenrolar a língua, né? Então é isso, ó. O que Kaká quer? Ah, já. Kaká quer caqui. Tá bom? Que caqui, Kaká quer. Kaká quer qualquer caqui. Arrasou, né? Agora diga isso mais rápido. Não, Diga sem parar, assim. Diga, esqueça. Eu expliquei porque tem a pontuação, né? Então, mas você vai ter que fazer a pontuação, mas mesmo assim você faça ela colada, Tá sem bom. respirar, sem Vamos pensar lá, muito você- no você cacá consegue. nem no caqui, entendeu? O que Kaká quer? Kaká quer caqui.
Kikaki, kakaké, cacá que é qualquer caqui. Foi bom, mas pera, calma, vamos mais. Porque se você emendar mais, vai parecer uma galinha cacarejando. É sério, vai ficar uma coisa assim, vá. Mas você pode jogar seus colegas no esparro também, passa para eles. Aí, Porra, eu acho que eu não consigo não. faça mais uma colada. Já tá boa, eu só tô... O kikakaké, cacá que é caqui, kikaki, kakaké, cacá que é qualquer caqui. Maravilha. Cara, Tá vendo, já Ângela? chega. 10 gramas. Diga a sua. O meu foi acredita em almas gêmeas? Até então não acreditava. Mas hoje eu vejo que as relações que a gente constrói só pode ser isso. Porque as relações que a gente constrói hoje com uma certa, vamos dizer assim, fortaleza, né? São relações fortes. Não falo só de relação amorosa, mas também de amizade, de parceria. e de relações até né? comerciais também, né? De todo tipo de relação, de todo tipo de parceria. Eu passei a acreditar. Até então, não. Até então, a gente era bicho doido, não estava nem aí para nada. E aí é uma coisa fugaz. Ia acontecendo, a gente ia vivendo e ia dispensando. Tanto que tem pessoas que até já me relacionei que nem lembro o nome. Acontece. Tá entendendo? Acontece. Hoje em dia, não. Acho que dentro dessa relação, principalmente dessa relação que nós temos hoje, eu acredito sim em almas gêmeas, não só da forma do amor romântico, Sim. mas de uma forma espiritual. Ninguém caminha sozinho, né? Exatamente. Aí é o que você falou, às vezes tem uma identidade com pessoas que Exatamente. pode vir de outras vidas para quem acredita em encarnação. Vamos pegar cada um mais um? Eu quero ver se eu boto. Todo Quem mundo. não caiu em esparro, caia ou não. Pega mais uma cada um para ver. Agora eu vou esperar eles pegarem primeiro. Como se isso fosse, né, determinar a sorte dele ou não, né? É isso Cada mesmo. um que tem a sua fé, né? Então, eu já cometi milhões de gafes, né? O que saiu aqui conte uma gafe grande que você já cometeu. Eu sou um cara meio que embolado, eu vivo cometendo gafes. E peço desculpa a tudo que eu já fiz em relação a isso. Mas eu passei uma situação um pouco constrangedora no que se refere a gafe em São Paulo. Que a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu fui dar bom dia numa padaria e a pessoa olhou para mim e perguntou bom dia por quê? Eu nem te conheço. E quando eu fui tentar de dizer o que se referia, eu falei, eu sou baiano. A gente é assim. E quando gafe, sim, foi uma gafe falar sobre o que é ser baiano para o povo de São Paulo, que infelizmente de forma bem preconceituosa, tudo que se refere a negativo, eles falam que é do baiano. Quando o cara comete uma infração no trânsito, dá uma roubadinha, é porque ele está fazendo uma baianada. Então a gafe foi desse sentido. Infelizmente, eu cometi o ato falho de dar bom dia a um paulista E dizer que é baiano. E dizer que sou baiano. Bom, mas a gente construiu quase aquela cidade toda ali, né? A Bahia se espalha por... Mas você lembrou o seguinte, nós, Los Catedráticos, né, nosso grupo de teatro, em 1990, se não me engano, a gente estava em São Paulo, em cartaz, aí apresentando lá, saímos do teatro, entramos os 4 num táxi, 1h, engarrafamento na Paulista, normal. Aí aquele engarrafamento, o cara do táxi aqui, aí anda, não anda. Aí ele falou assim, deixa eu dar uma baianada. Estávamos todos baianos no carro. Acho que até hoje ele não sabe que a gente é baiano. Pois é. Não é? Minha lembrança de infância, da primeira infância, né? Primeira lembrança da sua infância. Rapaz, agora me pegou, viu? É muita coisa. Aí tem gente que ainda me pergunta, você lembra dessa vez? Eu lembro, porque eu fui alimentado com fotos, né? Então a memória ficava muito viva. Mas eu tenho várias lembranças incríveis, sabe? Do meu primeiro Velocipe, rapaz. Eu tinha um que era Velocipe. todo de ferro. Todo ou de era ferro, o de era de plástico? ferro. O Velotrol que era de plástico.
O velocípede com Isso. roda de borracha, De borracha, dura, não era boa, pneu isso, de ar. né? Isso. Eu tive também. Esse velocípede. Eu Mas o tinha- melhor, eu acho que é um macacão branco que eu tinha com uma bota branca. Guri, que idade assim, você lembra? 6 6. anos. E até que a idade para menos aí você lembra? Eu penso que eu tenho memória minha entre 2 e 3 anos de idade. Eu também cheguei nesse lugar. Eu tenho mesmo, do lugar que eu nasci, na Mangabinha, no Alto da Lua, lá em Itabuna. Eu saí de lá com 4, no máximo 5 anos. Eu tenho muita memória de lá. né? Mas essa do macacão era sempre porque eu era apaixonado pelo macacão. Minha mãe era costureira, também está viva, né? Costureira, primeiro ofício dela, e ela construía nossas roupas, sabe? Agora, A camisa para ir para a escola era alinhada, tudo organizadinha. Então, aquele macacão branco com a bota, rapaz, eu Você me sentia o cara arrasava, mais né? importante do mundo, cabelo né? partidinho do lado. Pra ir no zoológico. Minha mãe não vai pro zoológico com o macacão, não. Eu queria vestir ele. Meu. queria o Eu tenho que macacão. vestir ele. Não, mas a gente vai no Glauber Rocha, a gente vai assistir os Trapalhões, a gente vai assistir tudo. Você vai usar seu macacão. Eu tinha que me explicar, porque ele dormia na minha cama, sabe? olha só. Olhando assim, rapaz, o dia que eu vou Que ir. maravilha, Tinha um peixinho assim naquele bolso grande, Sim. parecendo Gloob, né? Com as Sim. bolinhas. Sua mãe fez e Minha mãe botou fez, peixinho ela ali. fazia tudo, ela comprava um bordado de alguém, ela Vamos fazia lá. tudo Pode, bonitinho. Pode. E aí ia passando, né? Para os filhos. Esse foi o meu primeiro. Que maravilha. Aí que depois lembrança boa, foi né? para minhas primas, aí sumiu o macacão num bolo doido lá, de tanta gente. Mas deve estar ainda rolando por aí. Por aí, né? Alguém deve estar ainda, né, usando ele aí. O E é macacão bacana branco. essa coisa de passar de pessoas para pessoas. Isso. Né? É a família, né? Tá isso. Minha mãe do interior da Bahia e Que meu lugar pai do daqui. interior? Candial. Candial? Candial é Feira de Santana, ali perto de... É distrito. É porque Sim. eu falo feira que é perto, né? A cidade maior. Mas Sim. ali você vai ter São José, Maria Quitéria, né? você vai ter São José, Maria Quitéria, Candial. Sim. São distritos daquela localidade, né, que fica perto de Amélia Rodrigues, que fica perto Sim. de Birimbau. Aquela Então, região assim, toda. E ali é recôncavo. é tudo recôncavo. Ainda. É tudo ali é é recôncavo. tudo né? recôncavo. Recôncavo é até a Baía dos Outros Santos, né? Pois é. Recôncavo é poderoso, né? Poderoso. É o cinturão, assim, É né? Abraçando isso. E uma eu cultura acho que só rica. tem aqui, né? Só tem aqui, né? Essa região de Recôncavo. É, né? Não sei. Também não sei. Mas eu não vejo ninguém falando em É. Recôncavo, a não ser o Recôncavo baiano. Pois é. É verdade. Também nunca ouvi, não. É por isso que esse povo do Recôncavo tem que ser metido mesmo. né? Tem que tirar onda. Agora, assim, essa coisa da Bahia, né? Assim, mas a Bahia é a Bahia, né? Tipo, a Bahia sei lá, é o melhor lugar do mundo. Eu acho que a Bahia, a gente é baiano, e, né? Assim, Então as Porque- pessoas falavam muito do meu sotaque. Ah, você fala com sotaque acentuado. Eu em São Paulo. Mas é claro, eu faço questão de acentuar ainda mais esse sotaque. Eu queria ser realmente diferente da normalidade dali. Porque não adianta você ser mais um em São Paulo. E sim, eu era o baiano e muito orgulho de ser o baiano. Inclusive, um amigo de lá, de São Caetano, não vou falar o nome, mas você sabe que é você, vagabundinho. Olhou pra mim, gatinho, velho, pô, você é o cara, eu gosto muito de você é meu irmão, e me abraçou, aquele entusiasmo, aquela coisa bacana, e de repente veio passando um carro na rua, e o carro tinha um aerofólio, tinha uma cor diferente, e ele lá parou de me abraçar, olhou, opa aí, velho, que carro de baiano, e virou pra mim, e eu claramente fiz aquela cara, não entendi. Ele, me desculpe, pá. Já tá tão internalizado neles falar esse tipo de coisa que pra mim saiu como uma piada. Obviamente eu doutrinei ele e depois que eu saí de lá, inclusive a pessoa que não me deu bom dia nessa bendita padaria, quando eu vim de volta pra Bahia, chorou muito, que era um atendente que disse que não tinha, nem me conhecia. Se é baiano, que pena que você vai embora. Porque a alegria que a gente tem aqui de um bom dia, infelizmente a gente não vai ter mais. Olha só, no final das contas mudou tudo, né? Uhum. Não, eu lembro assim, quando eu cheguei na televisão, na Globo, eu tinha 24 anos. E o povo, quando eu vinha para cá numa folga, tinha atores globais, já de nome e tudo, que falavam assim, você vai na Bahia, dá um abraço em Caetano. Aí eu fazia uma novela que era Pedra sobre Pedra. Aquela novela, né, que a gente já viu várias novelas baianas, nordestinas e tudo, baiana na maioria,
que tem aquela pracinha que é um triângulo, onde tem a prefeitura e do outro lado tem A igreja. do outro lado tem a delegacia. Isso. Os conflitos estão ali de frente. Aí eu fiquei pensando que a pessoa podia achar que se eu abrisse a minha janela, Dona Canoa ia aparecer ali. E eu ia aí, Dona Canoa, tudo bem? Ou seja, a Bahia é desse tamanho. O que, na minha visão, assim, o que trouxe esse olhar do Brasil, dos estados do Brasil para cá, é a ponto de fazer hoje, eu estou aproveitando o bom dia que você deu lá, que o cara não respondeu bem, fazer com que todo mundo queira ser baiano, né? Foi também o movimento musical da Bahia Axé Music. Isso estou falando assim, uma visão minha do que eu estava vivendo lá. Né? Eu já cheguei em lugares no Rio, no Açaí, assim, sentado aqui, que eu via os cariocas conversando do Carnaval da Bahia. Rapaz, tem um trio, você fica naquela frente, tem um camarote que você vai, entra, come o que você quiser, depois desce para pular o Carnaval, que sabem mais da gente do que a gente. Né? Exato, são os guias. Assim como eu já vi na própria TV daqui, o povo dando entrevista dizendo assim, eu sou quase baiano, gente, entendeu? De lá, então assim, acredito que esse camarada hoje é mais um desses que vem para cá e se encanta com essa Bahia nossa. Né? Não tem como não. Qual foi a sua surpresa aí? Foi melhor do que a outra? Tá dentro do mesmo compasso. Esse dele foi assim, Tá dentro do mesmo compasso aqui. O que te traz mais alegria no momento. Hoje o que me traz mais alegria no momento é poder trabalhar, mesmo que não bem remunerado, com aquilo que eu gosto. Que você gosta. Isso é o que traz mais alegria no momento. Apesar de não ser bem remunerado no sentido do dinheiro, mas a remuneração é outra. É isso que me traz mais alegria no momento. Ter uma coisa, um projeto muito sólido, um projeto de um futuro muito promissor. Né? E dentro daquilo que a gente ainda acredita, sem se corromper com as armadilhas do sistema, que está aí todo lado, querendo né? Tirar um taco, ou ser o pai da criança, né? Tem sempre isso aí. E quando você faz isso de uma forma coletiva, é melhor ainda, porque você distribui isso para tudo. Então, cada um tem, né, o seu corre, vamos dizer assim, mas o corre é um só, né? Que é o quê? Ser feliz naquilo que está fazendo, né? O Ricardo ontem falou várias vezes, eu tô feliz. Várias vezes. Até quando tava já o pós, né? O after, que é aquela bagunça do after. Não, velho, tô feliz, o DJ quase caindo, tropeçando na mala. Daquele jeitão. Ricardo, não, eu tô feliz, ele tá falando isso desde cedo. Não, tô feliz, porque assim, parece que é o tesão maior, né? É fazer aquilo que não envolve grana. E não envolve... O conseguir, né, velho? Com tanta coisa. É porque é tão grande que a gente não tem noção do que a gente mexe no lugar daquele. Cara, aquilo ali é um barril de pólvora, aquilo ali. O pessoal tá botando grana, meu, sem pena, para mandar nas coisas, sacou? Para dizer que nossa ocupação, que eu chamo de assentamento na porta, que eu boto um tapete, boto a cadeira de praia, boto o meu banquinho pintado de vermelho e como uma maniçoba sentado no banquinho. O pessoal vai fazer o quê? Vou comer fora hoje. Fora na porta, no tapete, no banco de madeira. Agride. Que não era para agredir. Agride artista do bairro. É surreal, cara. Não era para agredir, porque isso é que eu acho isso aqui uma merda que eles fazem na porta. Bota tapete na porta de casa. Olha, a Ângela já tá dando ideia já, você viu, né? Vocês ouviram aí, gente? Dona Ângela tá blazer. É blazer. Isso então, não é assim, cultura. Isso não é cultura. De ego de artista do bairro. Isso não é cultura. Que tem galeria no bairro, sabe? Do outro, de gestor do bairro, morador do bairro. Gente, é muita loucura. Aí quando você acaba de fazer uma ocupação daquela, que você mexe com aquele povo todo, que no final estava perguntando como é que eu faço para contribuir. Eu sou de São Paulo, eu sou de Minas, eu vim do Rio. Obrigado por fulano, obrigado. Tá tudo nos stories aí. Tá tudo nos stories. Obrigado por me indicar a ocupação. Big Bros, obrigado, Big. Aí você chega no final, no coreto, chovendo, o equipamento todo lá embaixo de uma lona, e a gente dando risada. Feliz, assim, caramba, a gente consegue, velho. Como é que... A gente não sabe como a gente consegue, sacou? Aí você vê gestor do bairro atravessar a rua quando a gente está na porta. Gestor municipal. Atravessar a rua, porque ele não se sente pertencente, ele não se reconhece e quer invalidar. Porque quando você não reconhece, você é o gestor municipal de cultura, você ainda quer invalidar. Porra, que pariu, brother. Vizinho.
Não, mas é assim, é isso. É a nossa sucupira. Você não estava falando das novelas? Santo Antônio é isso, cara. E convive tudo próximo. Próximo. Em vez de se agregar, em vez de compreender, Exato. de Caramba, conviver com a velho. diferença, a gente, Exato. né? E é uma coisa bem nossa, né? Sucupira. Uma Bahia. Nós temos que as tem uma irmãs cultura, né? cajazeiras lá, Isso. temos. Caramba. Temos os o, caras- temos o nosso bafo de bode. Temos lá essa galera, porque é aquilo ali, velho. Aquilo Tá ali. entendendo? E assim, o que o Ricardo falou de estar na porta comendo minha maniçoba, quantos vizinhos fazem isso? Quantos no Santo Antônio fazem isso? Vários, mas querem tirar também essa característica de um bairro residencial, de comunidade. Tá entendendo? Querem tirar isso, né? E tem todas aquelas palavras, gentrificação, gourmetização. Gourmetização. A gente não utiliza essas palavras, a gente simplesmente faz sempre o que o bairro fez, que foi movimentar de uma forma cultural, tá entendendo? Do bairro para o bairro, mas para o mundo. É isso. Muita história. Aí não tem como não tá feliz, né? No final, né? E aí você toca violão? Eu sou baterista, compositor. Ah, eu achei que você tocava violão, engraçado. baterista. Eu faço bateria vocal, na Eu verdade. tenho um violão aí atrás, quase que eu ia oferecer para ele tocar um A violão. Mas vai a gente desenrolar arranja, também, a irmão. gente É arranja. multiartista. Esses dois aí vocês estão brincando. É porque eu componho minhas músicas no violão. No violão. Você quer tocar uma porque pra gente? Eu sou autodidata. Aquele- Não sei se está É afinado. minha voz que não tá horrível pra isso. Pra agora entonar, sabe? Porque eu tô rouco. Vai Aí sair vai- pela Foi cabeça. de domingo? Foi de domingo. Domingo ali, né? Foi. Mas, inclusive, nós temos um hino que foi composta justamente na pizzaria do Gnomo, que também é um local lá que... Um espaço, né? Um espaço. Colaborativo e cultural. Pode-se dizer que é a pizza deles. Sim. Deles. Aquela moça lá. Como A gente pode chama um de senhora, mas a gente Aquela sabe que senhora, é aquela jovem senhora, ou senhorita. aquela senhora jovem, não, é jovem, jovem senhora. Nem senhora. jovem, quer dizer, nem senhora jovem, nem jovem senhora. Uma jovem veterana. Uma jovem, né? É uma jovem. E Então, aí, eles têm um desse espaço. local, saiu uma canção que é o hino da ocupação. Isso. Que, na verdade, ontem, como em outras edições, é cantada por todas as pessoas que ali vão. Mesmo as pessoas que não conhecem essa canção, ela internalizam o que ela vem dizendo em sua poesia e faz com que essa canção ela seja automaticamente cantada por pessoas que... Aprendida rapidamente. Rápido, Não, né? como é o hino? Me ajuda aí, Vocês cantam Ricardo juntos aí. Corrêa. Você Você canta recita também, pra né? ele. Então, Recita. É melhor. Recita. a canção ela fala assim: vem viver a vida, vem viver a rua. Por favor, velho. não vai Vem viver a comigo. rua, domingo, Domingo passar, passar. cada um na sua, vamos festejar. Viver a cidade do sol. O que mais? A A rua, rua é pra gente ocupar. E ver que o motivo é maior. Se a gente foi feito para amar. Se a gente tá junto. Se a gente tá junto para amar. O maravilha é a cidade. Não é isso? Isso, todos juntos. Tem vídeo, viu? Tem vídeo. Tem vídeo? Se procura aí, É, tem vídeo. Aí, procura inclusive aí, no, W. no YouTube. Tá melhor porque tá editado, tá bonito. Veja aí, W, no YouTube. No YouTube, canal do YouTube, a no canal do ocupação YouTube. 3. Sim, mas aí pode ir dizendo. Tem Então, mais letra? É Ela- isso. É basicamente isso, mas o refrão que é forte. O maravilha é a cidade, todos juntos é liberdade, maravilha. É isso. Maravilha. É porque na E hora aí, engasga. Vou quando- falar aqui é barril, velho. Quando cantam isso, digamos que o público já vivenciou um monte de coisa Isso. e já está cantando e dizendo junto com Exato. vocês. né? Vem viver a rua, domingo Domingo passar. Cada um na sua. Vamos festejar. Viver a cidade do sol. SSA, SSA. Aí a tem uma rua- intervenção de MC Max Max B.O., que agora é morador lá do bairro também. Olha, Sim. vai chegar. Ó. Música de letra de Felipe Barros, Ricardo Corrêa, Yuri Gatinho e Paulo Bess. Paulo Bess. Paulo Nascimento. Paulo Salve, Nascimento. Paulo! Paulo, parceiro de Dom Chicla, viu? Em vários projetos, Grande Dom compositor, Grande juntamente com o Dom Chicla, nosso parceiro da ocupação. Esse foi Paulo o audiovisual. Isso é o áudio. Esse audiovisual que foi gravado lá na... Isso. É a música, mas tem que sair o áudio não Tá tá. sem áudio aqui, W. Será que vai rolar áudio aí? Às vezes não rola. Gravado e editado por Isaac Souto, nosso vizinho também do bairro, Sim. que ele faz
um trabalho maravilhoso com a empresa dele chamada Barcarola. Piloto de drone, diretor de imagem, algum motivo. Olha fotógrafo. cada imagem linda ali, né? E ele faz sozinho, assim. Dessa vez ele chamou uma equipe para ajudar, mas a gente ficou foda. Tá sem som aqui, W. Às vezes não rola, né? Com certeza Vamos na ficar- página da ocupação a gente tem alguma dessas cenas também. Vê na página lá, W, se rola, da No gente YouTube. ouvir um trecho aí no Instagram. do som. E essa música vai ser produzida, já foi produzida no estúdio Coisa de Agradecer, do nosso irmão Nau e Gigi Cerqueira, lá no Cabula, no Saboeiro. A gente gravou lá e agora vamos fazer uma ediçãozinha nela, bonitinha, e vai subir para as plataformas. Aí vamos anunciar direitinho Legal. e disponibilizar o link para a galera, porque Maravilha. o povo já tá louco, desesperado. Ricardo, e que horas que começa lá esse movimento lá na A gente ocupação? sempre marca para 4h30 começar a dar o start. Final de tarde, para Isso. pegar o pôr do Pra sol, pegar e o vai pôr do até sol. que hora, geralmente? Às 10 horas, 10h30. Certo. Um horário bom para a Isso, vizinhança bem ali também, tranquilo, né? bem tranquilo. É o que? É sempre domingo, é? Aos domingos. Sempre domingo. Aos domingos, É né? De quinzenal. 15 em 15, né? Aos A domingos. próxima edição está dia 30. Sim, Dia dia 30 de março. Tem a mais próxima uma, edição, né? Tem mais uma. E aí você falou que são 16 edições no Largo. Fora as edições na E quantas Aí- edições? aí- Não dá para contar? Não dá para contar porque às vezes não era nem domingo. Dava Não era vontade nem de um fazer. domingo. E E, era, aí, e era resolvido agora, por exemplo, já fizemos um evento 2 de julho. 2 de julho. Aí vai entrar a maniçoba de Dona Ângela. Aí tem o 7 de setembro. Tem um 7 de setembro, tem um 2 de julho, tem assim algumas datas. E fora a data também, às vezes bate na tela, a gente está lá com os vinis, um toca-disco também na porta. A Isso. gente bota o toca-disco, bota os vinis e tudo. Às vezes o carro tá lá e aí chega um Paulo Bez. E aí, faz aquela agonia toda e começa a tocar. Aí já chega um Pedrinho Fonseca. Foi construído dessa forma. Isso. Hoje temos data, né? Coisa mais formal, porém ainda é a mesma construção. Você falou que horas que começa, 4h30, mas na realidade, essa galera que a gente, mesmo que produz, a gente está lá no largo a partir das 9 horas da manhã. Da manhã. Começar a O ocupação, movimento, que a gente entendeu? fala, é o projeto É. para o público. Sim. A gente não tem esse luxo. A gente pode estar de ressaca, pode estar. Acontecer o que for, 8 horas a gente está perturbando outros. Acorda Acorda você, acorda para cuspir, Acorda pra não sei o cuspir, quê, bora. vai tomar um banho, vou tomar um café, traz um café, a Angela vai correndo, faz um ovo, toma um café, traz uma empinha, leva lá em casa, eu, porra, Angela, tô fudido. Eu sei, você não tem bagunçou, mas já foi. A gente vai lá pro largo. Tipo, aquecer a máquina ali, né? Espera o banheiro chegar, bota no lugar e começa a carregar a coisa, um olhando pra cara do outro, muito zangado. Geralmente. Domingo já começa assim. Não quer olhar, não sei, dessa onda aí. E a logística Aí quando dá vai 5 da terminar 2 horas tarde, manhã. aí quando dá 5 da tarde, a gente já se aturou. E às vezes é como o Gatinho falou, vai para casa às 2 horas 2 da horas manhã. da manhã. 2 da manhã. Ontem eu fechei, eu saí a francês, entrei e deixei na porta. Perguntei, vinha café do quê? Isso porque, tipo, terminou 10 horas da noite ou 10h30. Aí tem uma Isso. desprodução ali. Isso, né? total. De tudo, um De monte de tudo. coisa. É, som, tudo de novo. Som, tapete, banco, tudo de tapete, lona, que tem a tenda Quem do faz vinil. isso? Vocês têm uma equipe de 40, né, funcionários, 40 homens A estivadores equipe tá aqui, ó. para 4 carregar, 4 por 1, 5. A equipe tá toda aqui. para carregar tudo nas costas. Existem as Né? pessoas que ajudam, sim, Isso, mas são... uma vez existe uma pessoa ou duas. Não, Inclusive, mas- nosso irmão Alisson Boliveira, né, que é o primo do Fabrício, que também é Fabrício. morador. Alisson é um amigo, um parceiro, um cara coerente, o cara entende o processo. Eu falei essa palavra muitas vezes ontem à noite. Gente, é sobre entender o processo. Porque isso aqui é um movimento de resistência, isso aqui é um movimento de revolução. Se vocês entenderem, vocês vão estar com a gente, sacou? Vai fazer questão. Quando você se identifica, você faz questão de participar. Exatamente. É. E assim, eu penso que é como eu falei, né? A gente está, sei lá, fazer uma imagem, a gente está caminhando, está na beira do precipício. Né? Nessas relações sociais, o planeta todo está meio assim. É retornar, né? É resgatar o que a gente já conhece, que já Isso. sabe que é bom, É. que já sabe que a convivência é melhor, é mais saudável. Quando a gente vê assim uma ocupação nesse nível na rua, no largo,
a violência vai para outro canto. Né? Exatamente. Claro. É uma forma de combater a violência, é ocupar a cidade com coisa boa. Né? Exatamente. E é isso que a gente fala sempre para a comunidade, né? Sempre eu falo Sempre do bairro pra do comércio, né? É. Que ele só funciona até 18h30. É um deserto, É um né? Dá deserto. medo. Às vezes Exatamente. eu passei ali É. no bairro do o comércio centro, ali, né? com o comércio fechado, Isso. Acabou. você fala, opa, aqui É. é a Aí zona você- de perigo. Parece que quando dá 17 horas, parece que tem um toque de recolher no bairro do É. comércio. No bairro Que do você tem que comércio. sair voado de lá. Né? Exatamente. Aí você tem uma Praça das Mãozinhas, né? Praça Marechal Deodoro. Caramba, a praça tá lá. Um equipamento O lindo. equipamento tá lá. Gente, é surreal aquilo. É surreal. Bonita, arborizada. Pois é. Aí você fica pensando, porra, Parque de Ibirapuera, não sei o que, não sei o que. Gente, é isso. Sacou? É ocupar. Tá. Como é que funciona, por exemplo? Tem algum interesse de vocês de agregar algum tipo de apoio na... Eu estou dizendo aqui porque aqui, né, pode ter gente ali que possa ser algum apoiador nesse sentido, né? Algum tipo de apoio que, poxa, de repente pode rolar logo uma estrutura de som melhor, sacou? Aí pode ter alguém que está vendo aí e fala, rapaz, eu quero colar ali. Sim. Então tem uma abertura para... Como é que funciona isso? Total. Então, É isso, assim, independente de quem chegue, ele entender o nosso propósito, se identificar, sacou? E querer, tiver disponibilidade de somar com a gente, tá ótimo. Maravilhoso, a gente tá aqui aberto para isso, até porque a gente não vai se vender. Exatamente. É inviável, É alguém é que sabe que, É ó, inviável eu para a quero, gente. eu quero fazer parte desse Isso, projeto processo, aí, isso né? aí. Disso aí. Não é querer ganhar só Não, os holofotes de um projeto que é poderoso. claro, Né? claro. Porque assim, eu acredito muito nessas coisas que têm um poder independente da mídia. Exato. Não é uma coisa que a mídia fez. Que a mídia faz a hora que quer, em 2 minutos, mobiliza uma multidão para ir para um lugar para assistir alguma coisa. Agora, se aquilo é bom e se vai perdurar, aí é outra história. Né? Então, Isso aqui não, respondendo- já nasce Já. solidificado. né? respondendo em relação a isso, todas as pessoas que efetivamente se identificarem com esse projeto, que é um projeto lindo, cheguem no nosso perfil do Instagram. A gente vai ter muito prazer em conversar sobre, explicar a você que ainda não sabe o que é o projeto, mas sim, a gente sim quer um entendimento do que é o projeto para ver se vocês também vão querer continuar ou vão querer apoiar um bocado de louco. Na realidade, Se na vão realidade- querer vestir essa camisa, É, né? Assim, É, isso É como aí. os ambulantes do bairro. Eles adoraram quando a gente distribuiu a camisa para eles. Todas as vezes. Eles já tem já uma- fazem parte, tem uma- aí quer vestir a camisa para tem dizer, um- ó, eu sou desse vestindo time a camisa aqui. literalmente mesmo. Literalmente. Literalmente. Então, assim, a gente realmente rechaça toda a questão político-partidária. Importante falar isso. Porque não é sobre isso. Não é né? sobre isso. É maior. É muito maior. é. Então, a gente rechaça toda essa questão político-partidária. Realmente, a gente quer que esteja realmente engajado com a arte. E a arte de rua, né? Essa movimentação é característica do nosso povo. É isso aí. É tão simples, é aquela coisa que você estava falando. Estamos na beira do precipício, precisamos resgatar os nossos valores, né? Se identificar com aquilo para a gente se enxergar no mundo de uma forma diferente, não de uma forma simplesmente mercadológica. Exatamente. De mercado, o mundo está cheio, Exato. né? E vendendo, o ser humano vendendo a alma, né? Rolou áudio. Agora Rolou com áudio. Uou! Ijexá, né? Mas o Ijexá cabe aí também, Total, né? A célula tão, Essa são música bastante- baiana é... Total. Não é? Que legal, que bacana, Nossa. gostei de ver. Aí eu quero um dia ali pegar aquele microfone com ritmo também e mandar uns poemas ali, né? À vontade. Chega lá, dia 30. Dia 30, eu não vou lhe garantir não, porque eu tô com alguns espetáculos simultâneos, assim, sabe? Sim, Dia 30, domingo, né? é um domingo. É um domingo. Vamos ver, quem sabe, eu vou ver. É um Se eu, domingo. tá? Mas se eu puder, eu vou mesmo, assim, Pronto. porque... O que é importante dizer é o seguinte, que dia 30 vai ter a 17ª edição, 17ª, que não será a última. Sim. Então vai ser um prazer recebê-lo quando você puder ir. Eu quero ir lá, A sim. gente sempre vai fazer 2 datas por mês, dependendo, claro, de Dona Ângela ali. Dona Ângela. Quem manda é ela, né? Quem manda é ela. sempre. Ângela, você quer sentar aqui? Vem Por aqui. favor, vem cá. Ah, Ih, Vem aqui. convenceu. Ih, Uri quase derruba o negócio. Meu Deus. ainda bem que ele não bateu a cabeça ali para... Ângela, e aí?
bem-vinda aqui no Pod. Parabéns pelo projeto que você, né, tá aí trabalhando para acontecer cada vez melhor esse projeto aí, né? Sim, trabalhos para cada vez melhor. Agora vocês ficaram falando de mim aí. A minha dificuldade é que eu sou a única mulher. A única mulher no meio desse povo de um todo. bocado de homem velho. De um bocado de homem velho. Você pensa que é fácil? Não é fácil. E aí você vê que um bando de homem precisa de uma mulher com uma cabeça para botar as coisas no lugar, né? Sim, precisa de uma mulher para organizar. Eu me lembrou da música do Filho de Caetano, né? Todo homem precisa de uma mulher, aquela música linda, né? Não sei se para se relacionar, mas precisa de uma voz feminina assim para dar uma leveza. É que é outra estrutura, saber né? conduzir. É outra emoção. Eu acho que a mulher conduz Isso. melhor do que um homem. Um homem, sabe, ele não tem tanta sensibilidade. Ser mãe, tudo isso dá um poder diferente à mulher. Que maravilha você dizer isso, porque assim, se a gente for pensar na Bahia, né? O que é que diferencia em muitos aspectos a nossa cultura de outras culturas? Começa que aqui existe as Ialorixá, né? Uhum. Que são mães de uma comunidade, além da mãe dos filhos, não é isso? Então, eu me sinto mãe da ocupação. É uma nação que você é uma mãe, né? É isso. Acho que... Eu não sei. Eu já tentei... penso às vezes em desistir, como foi falado aqui. Mas não consegue? É porque, assim... Eu amo de verdade o que eu faço, amo ver acontecer, mesmo quando eu estou muito azoada com tanta coisa. Mas o prazer de ver que está acontecendo e que tem várias pessoas elogiando é maior do que o ego. O ego de querer desistir, ou seja, a responsabilidade, né? O que se constrói, né? O que a gente construiu, acho que está bem sólido. É a coisa do sacrifício, que é o sacro ofício mesmo, né? Fazer é maior do que querer ir para a rede, a gente quer, né? Vou ali para a rede, vou para a sombra, vou deixar esse monte de cabeça de um homem masculino aí, né? E vou para a praia só. Vou para a praia, deixa ele resolver lá, mas não consegue. Não. Nada, não consegue nada. Não consegue. Essa semana a gente foi para Itaparica, que a gente ama Itaparica, principalmente aquela praia do Forte de Itaparica. E lá em Itaparica ela já estava redigindo os ofícios. Na praia. Foi mesmo. Estava redigindo os ofícios na praia. Ela, não, tem que fazer hoje. Eu digo, o quê, criatura? Você está na frente do mar. Ela falou, não, tem que redigir os ofícios porque eu tinha que entregar antes da segunda-feira. Então, assim, ela basicamente está girando em torno disso. Mas não só em torno disso, né? Em torno de tudo que leva a isso. Então, assim como o Ricardo sempre fala, ali é o momento de lazer. Trabalho pra caramba, tem muito trabalho. Mas é um momento de lazer. Tanto que ontem eu estava na tenda de vinil, né? E a Ângela estava ao lado com a pizza do Gnomo, que é a pizza de rua. Então ela estava fazendo a pizza e estava cantando as músicas que estavam sendo tocadas. Ela estava cantando e fazendo a pizza, né? É isso. Né? Apesar de estar trabalhando... Mas é uma realização, de alguma coisa você tá prazerosa. Imagine uma pessoa que trabalhou há 15 anos numa repartição, né? Dentro de um escritório de uma grande empresa. Então hoje, penso eu que trabalhar na rua é a maior realização. É muita realização. E assim, e você? O que é que você pode dizer assim, para quem está nos ouvindo que possa auxiliar para facilitar o seu trabalho, em termos de, sei lá, algum financiamento? Porque você é que vai fazer a ponte deles para fazer a coisa se realizar. E aí você lida com outros profissionais para agregar ali, né? As pessoas podem entrar em contato pelo Instagram. A gente aceita, assim, financiamentos, doações. O que a gente não quer é que queiram, tipo, modificar a gente, botar uma moldura na gente. Tipo assim, não, vocês agora vão ter que fazer com um palco, vai ter que ter uma faixa assim, assim. Não, a gente quer ser assim. A simplicidade mesmo. Dessa maneira. Se você quer chegar e contribuir, contribua, mas deixa a gente ter liberdade de usar da melhor forma a sua contribuição. Com certeza. A gente faz com muito esforço, tem muita coisa capenga, né?
que a gente pode Que ajeitar. pode melhorar, mas dentro da Mas linha dentro artesanal, dessa né? linha Se quiser artesanal. ampliar a quantidade de tapetes, Sim, alguém quiser dar claro. dinheiro para comprar mais tapetes. Cadeiras de praia, quer gente, dar, são quer dar tapete bem-vindas. também, alguma loja de repente. Tem esse Correto, tapete correto. aqui, toma, aceita. Cadeiras. Cadeira de praia. A gente, na verdade, a gente compra, né? Tenda, a gente só tem uma tenda. Quando Isso. chove, a gente tem que ficar decidindo se bota a tenda para os músicos ou se bota a tenda para o vinil. Entendi. Então, se chegar, né, alguém que queira bancar a Isso. tenda, ou a grana, ou ter uma tenda em Isso. alguma loja e Isso. tal. E é tipo assim, Jackson, não é nada extraordinário. Não, porque é simples, até né? porque tudo que a gente tem, a gente que comprou. Sacou? Tipo assim, a gente consegue fazer. A gente só não tem essa disponibilidade sempre. Tipo, a gente vai ter que fazer agora reparar o equipamento de som. Porque nesse vai e vem, toma tombo, Sim. aí queima uma saída. É outra Toma coisa chuva. que Toma alguém chuva. pode, Toma né? chuva. Sacou? Toma Pode chuva, né? apoiar financeiramente mesmo para comprar um equipamento, ou alguém que pode ter uma empresa de som aí grande que fala, tem um equipamento Isso. aqui que eu posso ceder para Sim. ser coautor também, Isso. ser participante, né, desse... Você falou agora de som, né? É, o nosso amigo, que é meu amigo Caetano Caetano Bezerra. Bezerra, maravilhoso. Ele levou Adoro João trabalhar Américo com para ele. ocupação, cara. Ele levou o quê? Levou João Américo, João o tio, Américo. né? Você sabe que eu pensei aqui, é muito em João Américo, é a cara de João Américo. Isso. Né? E Chegar João no- Américo é amigo de Edu. João Américo que ensinou Edu Que esse não Maia é do Maia. a lidar com o Lidar som. com o som. João Américo é o mestre. É de o todos, pai, né? É. Ele esteve aqui, a gente conversou com ele aqui. Que Bacana, massa. figuraço, né? Figuraço. Assim, Sentou Caetano lá, é outro, assistiu. né, meu amigo? Caetano Caetano, Bezerra é um é. cara queridão. Eu gosto sempre dele. Que eu faço, Queridão. né, trabalhos com banda e tudo, e Isso. poesia, e é sempre Caetano. Quando ele não pode, eu fico triste, mas, né? Agora É. mesmo a gente tá viajando pela Caixa Econômica, no Salão do Poeta, Sensibilidade, e o cara- quando eu posso, eu levo ele. Sim. Mas quando eu não posso, às vezes ele indicou um camarada lá em Recife, que eu falei, Caetano, vou trocar por você, pirracei ele. Maravilhoso, Caetano. É Então muito tem uma bom. galera boa ali com vocês, né? É, ele é de Sim. E esquerda. vai também. muito pelo sentimento e Isso, identificação, pela do identificação, projeto. Né? pronto. É Isso isso aí é aí. melhor, né? O que é melhor. Esse é o que você falou, é o valor, né? É o valor. É isso. Gente, maravilha. Se vocês quiserem fazer alguma consideração mais assim, para mim é uma alegria, sabe, conhecer mais sobre o projeto através de vocês. Aí eu quero conhecer mesmo mais ainda, indo lá participar, indo ver, Claro. assistir para saber como é que é. Claro. Tendo a possibilidade de eu entrar ali uma hora e dizer um poema, Com eu vou ficar certeza. feliz. E a Entendeu? ocupação é isso. A gente aí. também vai ficar muito Pronto. A gente feliz. vai Você ficar pode bem pedir feliz. um tema pra gente fazer, pra você fazer o poema. Você Dizer pode um cantar, poema. cara. Você é louco. Cantar, você é doido. Deixa pra você. gente, Deixa com essa pra... voz não, impostada. não, é só... Mas então é isso. Se vocês quiserem alguma consideração mais assim aqui no Pod sobre o projeto. Mas a gente já falou tudo, porque agradecer, né? Eu acho que é justo a gente agradecer pelo espaço e saber ao mesmo tempo que vocês foram atraídos, né? A gente conseguiu, com nossa com sensibilidade certeza. e nossa verdade, chegar aqui. Mas é fruto do que vocês estão plantando. É né? isso, Quem sim. planta, É isso. colhe. Né? Isso está mostrando que o caminho é esse, a gente fica feliz, né? Eu vou dizer que estou feliz novamente por saber que a gente está aqui porque a gente está fazendo a coisa certa. Maravilha. A coisa certa é a gente, sacou? Então é muito bom, é muito bom. Com verdade, né? É Com isso. verdade assim, e não se rendendo às grandes tentações do sistema. Exatamente. Porque sempre vai Resistir, existir. E sem grana já está existindo, imagine se rolar. Aí é que a gente vai ver mesmo, né? A real. A real. A real, tá entendendo? é, Então, é. assim, agradecer também aqui, ó, a Joel Santos Jojoba, que apesar de estar lá em Manaus, Correto. mas faz parte dessa Isso. direção, entre aspas, né? Que Aham. faz parte da nossa cúpula. Joel Santos Jojoba está colado com a gente. Agradecer a Pode Crer, na pessoa de Paulo Nascimento, Paulo Bess, que também faz parte do grupo de música da ocupação. Uhum. É um Né? colaborador Os grande, né? colaboradores. Grande. Lá no né? bairro a gente pode agradecer também aos restaurantes que sempre disponibilizam o rango para a galera da ocupação. Bairro Restaurante Ulisses, que já deve estar lá já há uns 50 anos no bairro. Isso. O Poró Restaurante, Na pessoa de a Bia. pessoa de Bia, que rola o lanche da night para a galera. E a Casa Outros 500, que foi o Chegou parceiro ontem com o pé de na porta. ontem, Chegou com o pé na porta. com um som massa. Silvio Magalhães, que Silvio inclusive ele já disponibilizou para o dia 30. Pronto. Que maravilha. Então já essa temos a show de certeza de bola. que o som vai ter Vai qualidade. ser bom e que Isso. seja daí para Daí pra melhor. frente, que eu acho sempre, que né? esse ano vai ser
o ano da ocupação. Eu também acredito. Eu acredito muito nisso. Também acredito. E estou fazendo 50 anos esse ano, então Tem que ser por aí. meio século de vida para vamos chegar junto. Com certeza. Inclusive, eu não ia fazer festa não, Vai tocar. mas eu acho que eu vou fazer uma festa. Ah, eu pensei que você ia tocar. Dia 2 de abril é meu aniversário, dia 5 de abril é aniversário de MC Max B.O., que também faz parte da ocupação. Era o rapper que estava ali na vídeo, gravação do cantando audiovisual, ali, né? Isso. que apesar de ser paulistano, está morando no bairro já e já se identificou completamente com nossa capital, que também não é muito difícil, né? Não, Chega aqui aqui, não é difícil. todo mundo quer ficar A aqui, Bahia, não falou de mãe? É. A Bahia é uma mãe. mãe. né? É mãe. É. Então, assim, agradecer essas pessoas, né, que estão sempre coladas com a gente. Rapaz, agradecer é difícil que a gente vai esquecer de gente. Sempre vai. Sempre. Yuri, vem cá pra gente terminar por aqui. Fique aqui, ele senta aqui comigo, a gente divide. Fica aqui. Que prazer, que honra. Viu? Eu Aí, vou aproveitar a oportunidade e mandar um salve, salve, povo lindo. É muito bom estar aqui e poder falar desse movimento Ocupação 377. Arte de verdade, feita por quem gosta e ama a arte. É isso aí. É isso. Vamos terminar com a voz feminina? Ai, eu sou tímida. Oh, gente, muito obrigado. Eu estou bem feliz de estar aqui e acho que é como o Ronaldo falou, é a nossa vez. Chegou a nossa vez. É a vez da ocupação 377, que a gente possa cada vez compreender mais, né, na cidade, e saber que essa cidade. Gilberto Gil fala num disco, eu acho ao vivo, que ele um disco, não sei se é Mudança ou coisa assim, do poder da manifestação de rua da Bahia, né? Que a Sim. cultura da Bahia ela se dá muito na rua. Isso, Então a isso, ocupação é como se fosse É um filho dessa. é o filho e assim, qual é a melhor representação da cultura baiana? Sim, sim. Sim, Família, A o povo síntese, na rua, né? a É. síntese, né? Então a ocupação É. 377. É uma síntese dessa cultura. E que não nos falte nunca, né? Porque, Nunca. e que isso se estenda, né, para todos os bairros, porque onde chega a arte, a violência cai fora. Exatamente. É a melhor É simples, forma de combater a violência é a arte, a cultura. Né? A arte sempre está aí para salvar. A arte sempre salva. A gente sabe disso. Vamos nos salvar com a Vamos. arte. Maravilha. Valeu. valeu, obrigado. Valeu aqui, ó, minha camisa linda, muito grato. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.